Tudo bem, gente? Tudo bem. Boa tarde. Qual que é a história aqui, né? Eu não vou ficar contando trajetória para vocês não, tá? Isso aí vocês veem na internet. A história aqui é a gente pegar um pouco dessa experiência que eu tenho empreendendo, trabalhando, como todos vocês aqui fazem, né? Trabalhando com inovação, trabalhando num mercado extremamente competitivo, como é o mercado de vocês, e tentar trazer para vocês algumas ferramentas que funcionaram para mim, que talvez funcione para vocês. E aí sim, como pano de fundo, eu falo um pouco de história para dar uma contextualizada, né? História essa que começou lá atrás, em Carangola, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, que é quando eu vendia telefone celular, né? Eu precisava comprar uma bateria para minha banda e vi que se eu tirasse esse print screen das ofertas de telefone celular, enfim, montasse um book físico, né, um catálogo de ofertas, começasse a vender isso na cidade, daria para ganhar um dinheiro. Foi o que eu fiz. O Mercado Livre ainda estava começando, a gente está falando de 2000, isso aqui é 2000, 2001, né? Internet mega incipiente ainda, principalmente no interior, pouca gente com acesso à internet, então um pouco conheciam o Mercado Livre. E aí, como não tinha loja de telefone celular, pelo menos um raio de 200 quilômetros lá da cidade, eu vi esse spot ali no mercado e entrei. Como eu não tinha capital para poder comprar e estocar celular, eu aproveitei da reputação do meu avô na cidade, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, né, Carangola, meu avô um comerciante local, para fazer esse modelo de marketplace. Então a pessoa depositava 75% do valor da compra na conta do meu avô. Eu comprava o celular no Mercado Livre e colocava o endereço de entrega da pessoa que comprou. Uma vez que chegasse lá o produto, caso estivesse satisfeito, ele pagava os 25% a mais, que na verdade era a margem que eu colocava ali do produto. E com isso eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, sozinho, trabalhando, ganhei um bom dinheiro, não só comprei a bateria, como juntei dinheiro para sair de casa. Aos 16 eu fui embora, fui morar no Rio de Janeiro e comecei a tocar minha vida, né? E por aí as coisas foram acontecendo, criei mais duas empresas, né? Comecei a faculdade, larguei a faculdade para poder fazer minha segunda empresa, fiz minha terceira, até chegar na EasyTaxi. E hoje, depois de Genius, na Singu. As coisas foram acontecendo, e com isso vieram alguns reconhecimentos, né? Acho que o mais interessante de destacar, eu voltei hoje de Boston, cheguei no Brasil hoje quase 2 da manhã, eu fui eleito pelo MIT como o jovem empreendedor mais inovador do mundo. É uma premiação que no meu lugar, nesse ranking, já teve Mark Zuckerberg, já teve Larry Page, alguns caras bem interessantes. Primeira vez que o Brasil ocupa esse lugar na lista na história. Por causa do meu negócio novo, que é a Singu, que é um marketplace de beleza. Basicamente, o que a gente faz ali, a gente pega pessoas do setor de beleza, credencia e treina essas pessoas e muda completamente a realidade delas, né? Então, pra vocês terem ideia, tem manicure trabalhando com a gente e ganha 6 mil reais por mês, né? Como é que a gente fez, né? O mercado de beleza, o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, né, no setor de beleza, movimenta mais de 15 bilhões de dólares anualmente só com serviços de beleza, sem contar produtos, tá? Mercado endereçável do que a gente atua, é o que a gente chama de oceano azul, né? Não tem competidor fazendo o que a gente faz, pelo menos fazendo bem, que é conectar os prestadores de serviços com as pessoas. E a gente queria usar essa plataforma como um instrumento mesmo de alteração social para essas pessoas. E aí depois a gente viu que dava para ganhar bastante dinheiro com isso também, né? Porque o mercado ele cobra 70% desses prestadores de serviço. E a gente falou, bom, eu entendo que eles têm que comprar, têm que cobrar, porque o mercado de serviços de beleza é um mercado de real estate, né? O cara tem que ter um ponto bom, não importa o quão bom você é, se você não tiver um ponto bom, as pessoas não vão ter você. E tem que fazer gestão de fluxo de caixa, então tem que ser caro mesmo, porque eles cobram os 70% que eles chamam de aluguel de cadeira. A gente inverteu o jogo, a gente cobra 30% e paga 70% para o prestador de serviço, que possibilita que a gente tenha um preço muito mais barato que um salão de beleza, e o fato de a gente não ter um ponto físico, né, acaba sendo muito mais democrático. Se o cara é bom, ele trabalha conosco. Basicamente é isso. E a gente usa as marcas, as grandes marcas de beleza, para poder não só treinar, como fornecer produtos para esses prestadores de serviço, fazendo deles muito mais do que um prestador de serviço, mas que a gente chama de evangelista daquelas marcas, né? Então ficou bom para todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo ficou feliz, e a gente cresce aí 30% ao mês, e o MIT reconheceu hoje o trabalho do meu time. E aí, com toda essa história, né, acabei aprendendo como é que funciona esses mercados que a gente chama de crescimentos exponenciais, né? Que é o mercado que vocês estão inseridos hoje, e é um pouco, na verdade, é o mundo como hoje ele está configurado, né? Se a gente parar para pensar e lembrar, né, há 10 anos atrás foi quando o Steve Jobs inaugurou esse troço aqui, ó. Ele lançava há 10 anos atrás o iPhone, né, que revolucionou completamente não só a indústria de telecomunicação, mas também revolucionou a indústria de serviços, porque junto com o iPhone vinha a tal da App Store. Então tinha um troço chamado aplicativo, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso há 10 anos atrás, né?
Aí a gente falou, bom, beleza, agora dá para criar aplicativos, né? Um monte de gente começou a fazer joguinho, começou a fazer uns negócios inúteis. Aí depois veio uma galera ali, que eu me inseri, que começou a colocar serviços ali. Por um acaso, o serviço de táxi foi o primeiro da história a ser colocado, foi o primeiro marketplace de serviços que a gente chama, né? Ter sido colocado ali, que a EasyTaxi foi uma das primeiras do mundo, a surgir lá em 2011, e foi onde a gente começou essa caminhada em cima do que a gente chama de O2O, né? Que são serviços prestados offline, vendidos online. E como eu fiz parte aí da vanguarda da criação desse segmento, eu aprendi algumas coisas, principalmente a velocidade como as coisas mudam. O mercado muda muito rápido. Né, para vocês verem, em 2011, quando a gente fundou a EasyTaxi, era o negócio mais inovador que existia, depois veio o Uber e fez um negócio muito melhor do que a gente já fazia em questão de 4, 5 anos. 4 anos depois. Né, já revolucionaram um mercado que tinha acabado de ser revolucionado. Ou seja, hoje em dia as coisas acontecem muito rápido. Não dá pra gente sentar em cima de um diferencial competitivo e achar que, beleza, agora eu estou garantido aqui por mais 15, 20 anos, 30 anos, como era antigamente, né? Hoje não existe barreira que suporte ao tempo a mais de 3, 4 anos. Né? Essas são quebradas muito rápido. E não importa a indústria, né? Antigamente falava, mas setor fabril, não tem como, né? Startup só dá para esse negócio de serviço, tá? É mentira, hoje em dia tudo consegue ser quebrado muito rápido. Então quando a gente olha para o setor de telecomunicação, por exemplo, tem uma empresa da Google, né? Um projeto da Google chamado Google Loom, que são balões que eles jogam aí na atmosfera e esses balões emitem sinal de altíssima qualidade de internet gratuitamente. A ideia da Google é que até no final da década, quase que 100% do mundo tem acesso à internet gratuita de altíssima qualidade. Né? Não é só a Google que está nessa briga não, o Facebook fez a mesma coisa, comprando uma empresa de drone, que é concorrente desse projeto do Google Loom, e o Elon Musk entrou na briga também, mandando satélite lá para o espaço, para poder prover para os seus clientes da Tesla, né, internet de altíssima qualidade, gratuitamente. Ou seja, 3 das maiores, talvez 5 maiores, 3 das 5 maiores mentes mais bilionárias do mundo, quando a gente olha para se a Apple estiver inserida nesse mercado, está falando de trilhão, a Apple é a primeira empresa a valer $1 trilhão, estão focados em fazer com que o mercado tenha acesso gratuito à internet. Então vamos pensar em telecomunicação agora. Como que a gente se comunica hoje em dia, né? 95% WhatsApp, né? 5% ligação. Quando o pessoal liga pra gente, já acha até ruim, né? Fala, tem que falar no telefone, coisa chata. E isso é a nós, né? A geração abaixo, né? A geração do meu irmão, não adianta ligar, eles não atendem. Falam, não, ligação coisa de velho, atender a ligação. É verdade, o pessoal que trabalha comigo no meu time agora cismou que não responde e-mail. Não, fala no Slack, que é uma ferramenta de comunicação corporativa que a gente tem. E-mail não, pelo amor de Deus, o pessoal já não usa e-mail. Ou seja, as comunicações elas estão mudando muito, elas estão ficando cada vez mais contraídas, eles têm pouco espaço para poder comunicar, tem que ser cada vez mais direto. Porque eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, né? Você começar um e-mail, prezados senhores, hoje em dia se você não fala em uma frase, o cara não lê o e-mail já. É mais ou menos isso. E aí se perde lá no meio. Está cada vez mais rápida essa comunicação, os veículos estão mudando. E aí eu fico imaginando um mundo 100% conectado com internet gratuita de qualidade, não a internet que a gente tem hoje, o 4G, é bom, mas não é aquela maravilha, né? Então você vai fazer uma ligação via WhatsApp, às vezes falha, tal, e você prefere, quando precisa ligar, ligar mesmo. Agora imagina a internet como é que vai ser daqui uns 4 anos, né? 4 anos é coisa pra caramba, tá, gente? 4 anos hoje é como se fosse há 100 anos atrás, talvez 100 anos, né? 50 anos. As coisas mudam da água pro vinho em 4 anos, né? Imagina como que vai ser a internet. Imagina que a internet é de graça. Eu fico imaginando por que diabos que alguém teria conta de celular se todo mundo tiver acesso à internet gratuita, com a Google entregando isso, né? E aí, como é que fica a indústria de telecomunicação? Né? Os caras vivem disso, né? De vender pacote de dados. Não é nem voz, o negócio dele é vender pacote de dados. Se entra a Google, Facebook e digamos que o Elon Musk decide criar uma empresa muito louca aí, que toda hora ele cria uma, que agora é internet de graça para todo mundo. E aí, como é que fica? Não é um mercado que, começou lá algumas centenas de anos atrás, né? E quando o Graham Bell criou essa história da ligação direta com o telefone, revolucionou a comunicação, né? Que antes era por carta, agora o pessoal começou a se comunicar por voz, através de um aparelho. Demorou um tempo, aí veio a comunicação via celular, começou a se popularizar no Brasil no final da década de 90, início dos anos 2000. Com a entrada de dados, a comunicação se popularizou de vez. Né? Quando eu comecei a EasyTaxi, 4% da população brasileira tinha smartphone com internet. Hoje é quase 50% da população. Quase todo mundo tem smartphone com internet no Brasil.
É. Imagina como que você vai estar daqui a 4 anos, né? Ou seja, é uma indústria que outrora todo mundo pensava que era intocável e hoje é uma indústria que se eu fosse apostar, eu apostaria que em 20 anos ou a indústria de telecomunicação mudou completamente ou ela desapareceu, né? Desse formato. Eu acho que não tem muito espaço. Em 20 anos eu estou sendo muito legal falando 20 anos aqui, né? Porque quando eu estou na roda de conversa lá do pessoal que a gente discute isso, a gente fala 10 anos. E a mesma coisa para a indústria automotiva, né? A minha geração, a geração Y, já passou daquela era do ter. A gente gosta de usar coisa, a gente faz questão nenhuma de ter. A gente faz questão de comprar, ostentar carrão. Assim, a minha geração já não liga muito para isso, não. A geração do meu irmão, então, que aí não tá nem aí para isso mesmo, né? Meu irmão acabou de passar uma faculdade e aí a história é que ele pediu lá em casa que pagassem uma viagem para ele, porque ele passou na faculdade federal e não queria saber de carro, não. Ele quer, não, eu quero viagem, quer saber de carro, né? Então, carro ele se vira ali com o aplicativo para poder andar, ele não quer saber de carro. O negócio dele é viagem. Cada vez mais é uma geração que não quer ter bens, mas sim quer usufruir desses bens. Bom, ano que vem a Audi já anunciou, né, o primeiro ano na história que vamos vender carros autônomos, né? Então o Audi já está anunciado até preço, vai custar R$500 mil. É um carro que dirige 100% autônomo, até 60 km por hora o carro é 100% autônomo. Sai do estacionamento, dirige, vai onde você é e estaciona. Robô dirigindo, já é uma realidade, não é coisa de filme não. Então, muito provavelmente, aí, em 2 anos, a Google já está lançando dela também. Foi ela que iniciou essa pesquisa lá atrás. Um dos grandes exponentes, no mínimo, dessa pesquisa. Não sei se ela iniciou, é bobagem, mas no mínimo, um dos grandes exponentes dessa pesquisa. E a Google, vocês sabem como é que funciona, né? Se ela não te dá de graça, ela cobra quase nada, né? Cobra $1, $3. O Gmail, por exemplo, é $3 por ano, né, que cobra por usuário. Então, muito provavelmente, a Google vai mudar essa indústria completamente também. A gente sai da era de ter que comprar carros para eu pagar uma assinatura mensal para eu poder usar o serviço desses carros robôs que estão andando aí pela rua e vai me levar para onde eu quiser. A indústria vai ter que se reinventar, né? Que é uma indústria que vive de fazer o cara trocar de carro a cada 2, 3 anos, né? E com essa história da Google entrando nesse mercado, isso muda bastante, né? Com a história de carros autônomos, isso muda bastante. Enfim, quando eu penso na indústria de trabalho hoje, né, e antes de ontem a gente teve essa conversa com o Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn. Ele é considerado um dos caras mais especialistas assim, hoje em dia, quando a gente fala do futuro do trabalho, né? Então estava sendo discutido lá no MIT e tal, antes de ontem o Reid falando, olha, isso é um consenso entre os especialistas que até 2025 80% da mão de obra vai ser toda feita por robô, né? Então se a gente fosse imaginar essa sala aqui, vocês imaginam que a cada 10 pessoas que estão nessa sala, 8 provavelmente vão ter que mudar de função, porque um robô vai fazer a função que vocês fazem hoje. Isso é uma realidade, então não tem como fugir disso. E aí o Reid falando sobre esse assunto, abordando, o pessoal perguntou na plateia, mas por que ele acha por que a gente acha que isso vai acontecer tão rápido? Por causa da automação, né? Então quando você combina machine learning, né, que é o pessoal mais leigo chama de AI, de inteligência artificial, né? Que é basicamente a máquina aprendendo sozinha, é a capacidade da máquina que tem de aprender sozinha. Quando você combina machine learning, né, com automação de serviço, você consegue fazer com que uma máquina faça praticamente tudo que um ser humano conseguiria fazer, inclusive trabalho criativo. Quando a gente olha em bolsas de valores hoje, mais de 80% dos trades já são feitos por robôs, né? Na Singu hoje, né, era para eu ter uns 80 funcionários, na Singu, a gente tem 22. Eu tenho 22 exatamente porque eu tenho uma pessoa com um time, ele mais um cara, é isso. Que basicamente o que os caras fazem é olhar funções que são repetitivas e automatizar esse negócio. Era para eu ter umas 80 pessoas, eu tenho 22. Porque a gente já faz automação de tudo que é possível fazer. Como eu tenho um time muito qualificado, esse cara inclusive ele é do MIT, campeão brasileiro de matemática, astrofísico, ele é focado nesse negócio de automação, né? Como que a gente cresce a empresa sem crescer a folha de pagamento, para ser mais eficiente possível, para trabalhar, porque o robô não tira férias, não dorme, não come, é mais fácil você lidar com o robô do que com o ser humano, isso é verdade. A gente tem muita fraqueza, a gente precisa dormir, precisa comer, precisa se relacionar. O robô não tem dessa. Então a gente passa por esse momento agora no mercado, e se a gente junta esse suco todo, essa loucura toda, bota no liquidificador e despeja isso aqui, o que a gente faz com isso, né? A gente tem uma única certeza na vida, que é se a gente não começar a se reinventar agora como profissional e muito mais se reinventar agora como empresa, muito provavelmente daqui a pouco o nosso mercado pode desaparecer. A empresa que hoje parece extremamente sólida pode desaparecer. Alguns mercados já passaram por isso agora recentemente, né? Quando eu olho para o mercado de entretenimento, lembrando de música, né? Na minha adolescência a gente teve um negócio chamado Napster.
E aí, cara, todo mundo que era rebelde lá, né? Na época, sei lá, na época dos meus pais, ser rebelde é quebrar janela, né? Ser punk. Na minha época, ser rebelde é baixar música na internet pirata. É basicamente o que a gente fazia lá. E a gente saía baixando música de madrugada no Napster e demorava uma madrugada inteira, às vezes duas. Internet ruim, interior, né? Pior ainda. Para poder baixar um CD. E aí, você baixava um CD de, sei lá, Stone Temple Pilots. Aí você ia tocar, tinha Gera Samba no meio. Não era uma loucura aquele negócio? Era ruim, assim, era de graça, mas era ruim, a qualidade era ruim. Era difícil você montar um CDzinho mesmo, pra você tocar no seu MP3, né? Aquilo era muito ruim, aquele serviço. E a indústria da música canetou lá o Napster, aí daqui a pouco surgiu o Emule, canetaram o Emule, surgiu o uTorrent, canetaram o uTorrent, surgiu o ForShare. E vê isso, não adianta tentar barrar a inovação com caneta, isso aí esquece, não vai dar certo. Pode tentar, mas vai vir de novo. Ah, mas aí não pode usar no país, igual fazem na China, né? Travaram Netflix na China. Os caras usam VPN, tanto faz, né? Conectam uma máquina em outro país e continuam usando o serviço normalmente. Não adianta tentar travar inovação com caneta, não vai passar. Não dá certo. A indústria de entretenimento passou por isso, tentou travar de qualquer jeito, esperneando, roubo, pirataria, e aí o pessoal lá, né, do Spotify viu isso e falou, beleza, de fato as pessoas não querem mais comprar CD, mas imagina comprar CD, né? Você tem que pegar um transporte até a loja ou entrar no e-commerce, comprar um CD, aí você, sei lá, demora aquele negócio chegar, não faz sentido, né? E aí hoje com todo mundo cartão já no celular, tá muito mais fácil a gente vender isso digitalmente como conteúdo. Criaram o Spotify, você paga, se você quiser, né? Se você não quiser, você ouve aquelas propagandas chatas lá, mas se você não quiser propaganda, você paga ali no Spotify e aí você tem acesso a literalmente dezenas de milhões de músicas, de CDs ali que vão ser tocados no seu smartphone com a qualidade que você escolher ali, dependendo da sua qualidade de internet. Você botar uma qualidade, tá maravilhoso, não tem Gera Samba tocando no meio, tá com uma imagem bonitinha do disco ali, tudo organizado. Ou seja, o que aconteceu aqui, né? Enquanto um pessoal ficava chorando ali, o pessoal falou, opa, deixa eu vender o lenço pro pessoal que tá chorando ali, né? Eles falaram, ao invés da indústria resolver o problema, ela foi pelo caminho que todo corporativista faz, né? Que a gente chama de capitalismo de compadre, vamos lá nos burocratas para ver se eles barram isso com canetado. Enquanto o empreendedor olhou e falou, peraí, mas tá de graça, o pessoal não quer pagar, mas peraí, o pessoal pagaria se eu fizesse um produto bom aqui. E a verdade é essa, as pessoas pagam se você fizer um negócio bem feito. Não é porque eu tenho a possibilidade de fazer de graça que alguém vai sempre escolher de graça. Tem gente que quer coisa boa. E aí quem quiser um negócio de graça mesmo, é ele que baixa. Mas aí, quando você faz um negócio tão bom, que o cara fala, beleza, tão bom, o preço é tão justo, que não faz sentido eu não pagar, né? R$30 a mais, a menos, não vai deixar ninguém mais pobre ou mais rico por mês. Mas você vai ter um negócio de qualidade ali para você acessar. E foi o que fez o Spotify. Mesma coisa Netflix, né, com a indústria de TV. A TV, o business de TV foi construído, né, para aquela humanidade da pós-era de Revolução Industrial, que todo mundo tinha a hora certinha para chegar em casa, né? Então beleza, tem lá a novela das 8, parece que começa às 9, né? E tem essas histórias aí que todo mundo tem a hora certinha, né? O jornal de não sei que horas, que tem um jornal e tal. E é uma loucura isso, porque assim, a gente não consegue, hoje em dia, programar nossa agenda como era antigamente, né? A gente não consegue, inclusive, consumir conteúdo como a grande maioria das pessoas consomem. Cada um faz sua agenda e tal. E aí, no final do dia, o Netflix percebendo isso, falou, beleza, não faz sentido a gente ter essa agenda definida pelo veículo de comunicação, né? Quem deveria definir essa agenda somos nós, enquanto usuários. E por isso criaram aí o Netflix, de modo que o Netflix... Opa! Sabotaram a gente. Então alguém ligou para alguém. A pessoa tirou do mundo, as salas têm que ficar no mundo. Verdade. Bom, a gente toca o barco aqui, vamos lá. Então criaram o Netflix lá e aí com essa história hoje a gente consegue assistir o conteúdo da forma como a gente quer, né? E o Netflix ele cresceu tanto nos Estados Unidos, né, que hoje quase 50% dos lares americanos já afirmam não pagar mais cabo. Eles pagam Netflix. E quando eu olho para essa história de Netflix, a gente tem aqui um comparativo de Netflix com Blockbuster, né? Blockbuster, para quem não conheceu, era a startup do momento dos anos 2000. Ali no início dos anos 2000, ali, tinha essa história de Blockbuster, que era um site para você alugar filme. Então você entrava ali, e a Netflix começou fazendo isso também, tá? Você alugava filme ali pelo Blockbuster e via um motoboy, te entregava em casa o filme que você alugou. Então você não tinha que
passar aquele sábado à tarde inteiro ali escolhendo filme na locadora, e quando você levasse no balcão, o cara falava, ih, rapaz, tá alugado. Você não passava por isso, pelo Blockbuster eles resolviam essa história. Então era muito legal o business, né? O business estava valendo quase 10 bi de dólar lá, crescendo pra caramba, era o business do momento. Eu me lembro que era a startup do momento, só falava de Blockbuster, tal, resistiu à bolha. E aí, foi interessante que o Netflix ele surgiu exatamente em 2004, né? Então surgiu fazendo exatamente o que o Blockbuster faz, e aí eles tinham uma ideia aí de fazer esse negócio de streaming de filme, né? Mas eles bateram na porta lá do Blockbuster em 2006 ou 2007, se eu não me engano, para tentar vender a empresa, porque eles falaram, olha, não vou conseguir funding, porque a gente faz exatamente o que a Blockbuster faz. A Blockbuster é muito grande, eles entenderam que eles não iam conseguir funding ali para poder fazer aquilo, e eles queriam fazer streaming de filme. Falou, olha, compra a gente e deixa a gente ser a divisão de streaming, a gente quer fazer streaming. E aí o pessoal lá, os analistas, né, quando vai acontecer merge dessas empresas muito grandes, né, vai tudo pro Wall Street, então pega o pessoal do Merrill Lynch, Morgan Stanley, essa galera vai lá e faz uma análise lá, eles inventam um monte de bobagem e botam um report lá e falam, ó, não compra não porque não vai ter condição alguma de fazer streaming, né? Então os caras preveram lá que não ia ter condição no curto prazo de fazer streaming. Por que acontece, né? Não podemos culpar os caras também. O que eles aprenderam na escola de negócio? Ah, vamos fazer um cálculo linear aqui de desenvolvimento tecnológico, pegando a média ou mediana, do desenvolvimento da oferta de dados que o mercado passa tal, e ver se de fato vai ter dados suficientes para fazer esse streaming que eles querem nos próximos anos, e vão fazer uma conta para ver se faz sentido comprar ou a gente fazer dentro de casa. É quando o cara fazia essa conta linear, não fazia sentido mesmo. Só que a gente não vive no mundo linear, né? A gente vive num mundo de crescimento exponencial. A internet ela chegou para a humanidade usar mesmo na década de 60, que era durante a Guerra Fria, para os caras trocarem mensagem lá. E aí, puta, mais ou menos na década de 80, o pessoal começou a usar a internet ali nos Estados Unidos. O Brasil começou a usar a internet mesmo no final de 90. Início dos anos 2000, né? Então, grande maioria das pessoas começou a usar a internet mesmo nos anos 2000. Então é um negócio muito novo. Olha só, de década de 60 para cá, o tanto que mudou esse negócio, né? Cresce muito rápido, realmente as coisas hoje mudam exponencialmente. E aí o que aconteceu? Rapidinho a internet começou a ter qualidade suficiente para ter streaming. O Blockbuster negou a compra ali do Netflix, né? O que fez com que os caras ficassem ainda mais com vontade de crescer esse negócio, e começaram a ser rival mortal ali da Blockbuster, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o fundador da Netflix há 2 anos atrás, e ele me contou essa história dizendo que no momento que eles fecharam a porta para eles, que eles deixaram ele esperando o dia inteiro na sala, para depois no final falar que não ia acontecer o negócio, né? Que foi um negócio bem estranho, não precisava fazer isso, né? Só falar, não vai acontecer, deixaram o dia inteiro lá para falar que não vai acontecer, ele sentiu um tom de ironia, e falou, nossa missão ali era matar a Blockbuster, é o que a gente queria fazer. A gente sabia que para matar a Blockbuster você tinha que fazer streaming de filme. Então os caras conseguiram fazer uma plataforma de streaming e tal, que funcionava naquela época. Na medida que a internet foi melhorando, os caras já estavam liderando o setor de streaming, a Blockbuster nem teve tempo de entrar ali, eles quebraram. Basicamente uma empresa, um espaço de 4 anos ali, que valia quase 10 bi de dólar, virou pó. 2013 foi a última loja da Blockbuster fechada nos Estados Unidos e já era. Não teve muito tempo, não. Ou seja, um negócio extremamente inovador, né, que era Blockbuster, questão de 4 anos virou pó. Ou seja, se uma empresa inovadora, startup do Vale do Silício, com dinheiro infinito de venture capital lá, quebra quando entra um novo negócio que faz um diferencial competitivo que a gente não consegue correr atrás, imagina o que acontece com a gente aqui no Brasil, né? A gente mais ainda precisa estar atento às novas oportunidades e principalmente entender o valor do merger and acquisition, né? Esse valor de comprar essas empresas exponenciais, essas startups, esse valor de você, que lá nos Estados Unidos se chama de acqui-hiring, né? Que é muito mais do que você comprar uma empresa. Então quando a gente vai comprar a empresa, no setor financeiro lá, faz uma análise de fluxo de caixa, faz uma conta de fluxo de caixa descontado para chegar no negócio que eles chamam de valuation, né? Que é o valor da companhia. Só que não vale para empresas exponenciais isso. Muitas vezes uma empresa está perdendo dinheiro, só que o valor dela é o valor da sua empresa inteira, daqui a poucos anos, se você não compra agora. A Google só é a Google porque é a que mais faz esse tal de acqui-hiring. Então tem empresa ali com 3 carinhas que a Google vai lá e paga 1 bi de dólar. Nossa, que loucura, 1 bi de dólar. Mas é melhor pagar 1 bi de dólar porque daqui a pouco esse bi volta. Quando ele faz um produto muito legal para a Google, quando ela não tem competidor à altura em cima dos produtos que ela faz. Mesma coisa o Facebook, né? Sai comprando todo mundo. Esses caras entenderam o valor do acqui-hiring, né? De ter gente boa.
Uma vez falaram com o Jeff Bezos, quando ele comprou a Zappos, que era o maior e-commerce de sapato do mundo. Cara, como é que você pagou essa loucura? Bilhões de dólares pela Zappos. Você poderia simplesmente replicar isso, já tem canal de distribuição, e o Jeff Bezos, numa carta aos acionistas, se justificou dizendo, olha, eu não comprei as Zappos, eu comprei o enchei o time. Eu comprei a cultura das Zappos. E hoje em dia, de fato, a Amazon é melhor, de longe o melhor atendimento que você vai ter em e-commerce no mundo, que era a cultura das Zappos, que é a cultura de excelência e atendimento. Então os caras compraram essa cultura. A gente não sabe fazer isso no Brasil, né? A gente vê hoje no Brasil empresas que olham para negócios que estão dando certo e muitas vezes eles falam, beleza, vamos jogar um caminhão de dinheiro nisso aí e vamos replicar. Dificilmente vai dar certo, às vezes dá, né? Mas se tiver gente muito boa, comprometida ali, com cabeça de fundador, com cabeça de dono, o que não é verdade. Na maioria das vezes você não tem essas pessoas, né? Então você joga um caminhão de dinheiro ali e você só constrói mercado para o competidor, na verdade. Ao invés de você tentar investir naquela empresa ou comprar aquela empresa, você tenta disputar, replicando o que esse cara faz, você vai demorar pra caramba, tá? E aí já vai ser tarde demais. A gente viu alguns exemplos aqui no Brasil, né? Eu tive uma experiência dessa com uma empresa de seguros, eles quiseram replicar o app de táxi, cara, eles gastaram muita grana fazendo isso. Faria muito mais sentido eles terem investido na empresa, ter tentado comprar, na época eu não ia conseguir, mas ter tentado comprar a companhia do que investir a quantidade de dinheiro que eles investiram para fazer app de táxi. Ninguém nem ouviu falar no app de táxi dos caras, eles gastaram muito dinheiro. Né? Pagaram, levaram executivo nosso pagando 4 vezes mais, umas loucuras assim, não deu em nada. É difícil, a gente precisa aprender aqui no Brasil esse valor do investimento, esse valor do merger and acquisition, que os Estados Unidos já faz muito bem. Por quê? Porque essa lenda de que um fundador, um grande executivo vai conseguir fazer isso tudo sozinho, isso cara, super-heróis só existe em quadrinhos, isso é muito mentira. Antigamente se encobria mais isso e ficava tudo a cargo do CEO, né? Então o CEO era o super-herói da empresa, tudo que acontecia era culpa do CEO. Hoje em dia a gente já tenta fazer de forma diferente, senão a gente não consegue segurar gente boa. E a vida de CEO hoje em dia é muito difícil, né? A vida de CEO, na década de 80 lá, o cara tinha que fazer um grande acerto, né? O cara chegava a ser CEO lá com 40 anos de idade, mais ou menos, o cara que é muito bem sucedido, tá indo muito bem na empresa, mais ou menos 40 e poucos anos de idade, ele vira CEO de uma grande companhia. Ele tem mais 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, no máximo 30 anos de carreira, né? E aí ele se aposenta, ou seja, o cara faz um grande acerto, ele descobre um grande diferencial competitivo, a carreira dele está feita. Hoje em dia, né, a média de um diferencial competitivo caiu de 30 anos para 5 anos. Segundo o Salim, né, que é um dos maiores especialistas em inovação do mundo também, cofundador da Singularity, que é uma universidade que fica dentro da NASA, estudando futurismo e aplicação desses objetos futuristas em negócios. Né. Esse livro dele que eu recomendo, que é o Exponential Organizations, né, Organizações Exponenciais, aqui a tradução para o Brasil, é um dos melhores livros de negócio que tem para gestores hoje em dia, porque ele mostra de fato com estudos, muita linha parecida muito com o Jim Collins, né, que ele escreveu Good to Great, ele fez isso comparando mercados tradicionais que foram disruptados por startups e o que a gente pode aprender para a gente não ser mais uma vítima. Né? E aí, nesse estudo ele fala lá que esse diferencial competitivo caiu de 30 no meio da década de 80 para 5 anos, em 14, quando ele publicou o livro. E qual foi o grande takeaway que eu tirei disso aí, né? A vida de um CEO hoje, né, um cara que quer ter 20 anos de carreira, tem que fazer 4 acertos na vida. Aí eu fico pensando, quem é o maior CEO inovador que eu conheci na minha vida? Foi Steve Jobs. O Steve Jobs fez 3, morreu depois, né? Não sei se faria o 4, mas ele fez 3 grandes acertos. Que foi demais, o cara criou o Mac, né? Então ele revolucionou a computação pessoal, ele criou o iPhone, revolucionou telecomunicação, mudou tudo que a gente conhece, e com a criação do iPod e obviamente a Apple. Qual que é o nome do negócio da Apple mesmo? O iTunes, com a criação do iTunes, ele ajudou a revolucionar também. Foi a primeira onda de revolução da indústria de entretenimento. Começou de fato, a indústria começou a vender música de novo. Reaprendeu a vender música. Então, 3 grandes inovações feitas por Steve Jobs. Para mim, o cara CEO mais inovador já passou na face da Terra. E agora, né? Como que a Apple se reinventa? A Apple lança iPhone atrás de iPhone e, cara, na verdade ela só vende o iPhone desde o 6, não muda nada, né? Mesmo o 6, 6S, o 8, agora a mesma coisa, o 10. Eu vi o 10 lá, vou comprar o 10. Fui ver o telefone, mesma coisa, mas não mudou nada mesmo. Dessa vez não mudou absolutamente nada, só tiraram o botão. Eu falei, nossa, não faz sentido, né? Esse negócio, a Apple parou de se reinventar, ela não consegue se reinventar mais.
Mas mesmo assim, é recorde atrás de recorde. Por quê? Porque essa horda de fãs que foi criada ali por esse momento da Apple ainda não se dissipou, até chegar alguém e de fato conseguir bater nesse negócio. Mas o iPhone novo não mudou absolutamente nada. Essa que é a verdade, eu vi lá. Ou seja, é difícil você criar um novo acerto, né? E aí o Salim fala, com base nisso, nos próximos 10 anos, 40% dessas S&P 500, né, dessas 500 empresas mais valiosas do mundo ali, vão desaparecer da lista. Ou seja, isso é preocupante, né? Se as S&P 500, que são as 500 empresas mais que têm dinheiro no mundo, vão desaparecer dessa lista nos próximos 10 anos, quer dizer que muita gente vai junto, né? Não é só elas. Isso aqui é só um benchmark que a gente tem. Mas por que elas vão desaparecer da lista, né? Basicamente por causa disso aqui, ó. Porque a gente viu que, de fato, hoje em dia, os CEOs precisam tomar uma grande decisão que vai criar uma grande barreira competitiva, um grande diferencial competitivo a cada 4 ou 5 anos. Eu dei o exemplo do meu mercado, dei exemplo de outros mercados que aconteceram. É difícil demais fazer isso, gente. Demais mesmo. E aí quando a gente faz uma análise histórica, eu gostei muito dessa análise que comprova a tese dele, né? Ele fala que 89% das Fortune 500 que estavam na lista em 55 não estavam mais na lista em 14. Eu fui procurar quem estava na lista, na década de 50, continuou na lista. Eu achei GE e 3G, duas das grandes referências de inovação do mundo, né? Empresas que tendem a ser mais horizontais, empresas que entendem o valor de merger and acquisition, de acqui-hiring, principalmente empresas que incentivam o empreendedorismo interno, incentivam os funcionários a tentar coisas novas. Foi quem sobreviveu. É nisso aí. E aí me deu um bom insight, eu falei, é verdade, então é sobre isso que eu quero falar com o pessoal da GetNet. Mais que isso, é sobre isso que de fato eu quero fazer na minha gestão. A gente precisa ter uma gestão mais participativa, com as pessoas de fato tendo voz para poder dizer o que está acontecendo em suas áreas, o que está acontecendo, aonde que você de fato vê problema e que solução que você acha que deveria ser adaptada. É óbvio que a gente não tem condição de chipar a solução que todo mundo quer. Mas no mínimo a gente precisa ter condição de canalizar essas opiniões e tentar transformar algumas delas de fato em ação, né? Tentar transformar algumas delas em produto. Então esse tal desse brainstorm aí, né? Esse momento de ideação até que ele vire produto, é algo que dificilmente acontece de verdade, né? A gente tende a ver o brainstorm acontecer só nos high levels, assim, né? Só em nível de gerência, em nível de vice-presidência e diretoria. Mas tem um negócio que eu aprendi, principalmente na EasyTaxi, que eu pude aplicar isso em diferentes culturas, é que o brainstorming só funciona de verdade se todo mundo puder participar. E sabe como que eu aprendi isso? Eu aprendi com call center, que eu sempre fui um cara de produto, né? O negócio é a gestão em produto. Eu gosto muito de produto. E aí eu vi que nas minhas reuniões de produto estava faltando de fato alguém que conhecesse muito o produto de perto, conhecesse mais o cliente. E aí eu comecei a ficar freak com a história de falar com o cliente. Então, a gente tem um nome bonitinho para as coisas, né? Então a gente chama lá grupo de cliente, chama de cohort. E aí, quando você começa a pegar investimento, então, você tem que arrumar um nome bonitinho para tudo que você fala, né? Então, um grupo de pessoas agora chama cohort, tal, então eu vou pegar um cohort e aí vou ligar para a parte desse cohort. Então, eu comecei a ligar para um monte de cliente. Ficava me enchendo o saco com os outros mesmo. Ligar, falou, sou fundador do EasyTaxi, eu queria falar com você um minuto, pode falar comigo. Às vezes a pessoa falava que podia. Aí eu pegava a visão dela do produto, o que ela acha que podia melhorar, o que tá ruim, o que tá bom e tal. E isso começou a enriquecer muito. Eu falei, como que eu faço isso em escala, né? Que eu consigo fazer isso aqui no Brasil, ou no país que eu tiver, mas como é que eu faço isso nos 35 países que a gente está atuando? E aí eu falei, legal, cara, eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar a fazer uma rodada uma vez por mês de feedback com o pessoal do call center, porque o pessoal do call center que ouve isso o dia inteiro, fala com o cliente o dia inteiro. E aí a gente vai muito mais que isso, eu vou mudar a liderança de call center. Então a liderança de call center sempre foi um pessoal de call center. Eu falei, cara, eu vou colocar um pessoal que eu acho que vai conseguir fazer um bom trabalho aqui. Aí eu peguei um pessoal de engenharia, da Poli, e saí espalhando esses caras pelo mundo. E aí todo o departamento de call center que a gente tinha no mundo tinha como chefe um engenheiro da Poli. Esse cara criava um esquema de relatórios ali, que a gente canalizava depois esses relatórios e distribuía para as áreas que fossem competentes para fazer as melhorias. Para a área de produtos mudou da água para o vinho, assim. Porque o que a gente via, que vinha de feedbacks ali, e vieram bem estruturados, que tinha engenheiro geralmente muito certinho, né, com as coisas que vão fazer, então o negócio vinha muito estruturado, a gente conseguia aplicar isso, a gente fala no dia seguinte, né, já conseguia trazer isso para as discussões ali do próximo shipping que a gente ia fazer e tal. Isso mudou a nossa vida e eu realmente vi a importância
de envolver todo mundo nesse debate, né? Essa foto aqui é um momento de criação do EasyTax. Acho que eu não sou muito de tirar foto, então isso aqui é uma das poucas fotos que eu de fato tenho da história da EasyTax, né? Isso é exatamente o momento de criação. Estou no Startup Weekend aqui, ó. Aqui tem um bannerzinho do Startup Weekend, lá em junho de 2011, no Rio de Janeiro, onde a gente estava discutindo o modelo de negócio. Isso aqui. O pessoal do evento tirou foto, há alguns anos atrás alguém me passou essa foto e a qualidade ficou isso aí. Não tem nada de qualidade boa não, mas pelo menos guardou o momento ali. E eu me lembro disso aí, a forma de fazer brainstorm também é muito perigoso, né? Porque a gente sempre tem um dono da verdade, né? No grupo onde a gente está, que é o cara que fala mais, que quer sequestrar a reunião. Então eu sempre falo, isso é muito perigoso fazer reunião, porque você sempre tem um dono da verdade, um cara que fala pra caramba, e o cara que é mais tímido, às vezes é quem mais tem para contribuir, mas ele é muito tímido, ele não fala, ou ele não tem, na verdade, confiança em emitir sua opinião, porque ele não tem certeza absoluta daquilo. Ele fala, vou falar bobagem, prefiro não falar nada. Tem muito disso, sabe? Como eu lido muito com engenheiro tem muito esse perfil, sabe? São mais introspectivos e tal. E aí, aqui eu me lembro, nesse momento da concepção do EasyTax, que a gente tinha... Todo mundo falava e ficou interessante. Esse cara aqui, por exemplo, que era um engenheiro, ele era mais introspectivo, tava falando pra caramba. Nesse momento da foto, pra ver quem ele tá falando. Tava falando, tá? Por quê? Porque ele se sentiu mais confiante naquele momento ali, né? Ele sentiu que, puta, as pessoas queriam de fato ouvir o que ele tinha pra falar. E aí eu desenvolvi uma regra pra minha gestão, que era um one-on-one, né? Então todo líder, não importa qual instância que ele por exemplo, se você for um analista, mas você tem um estagiário, você é considerado líder, nesse caso, você precisa fazer um one-on-one, né, que é uma reunião só você e esse cara, uma vez por semana. E tem que estar na agenda mesmo, uma vez por semana, dia tal, hora tal, tem um one-on-one aqui onde a gente vai discutir o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode ajudar. Porque é nesse momento que você vai não só desenvolver a pessoa com quem você está trabalhando, a pessoa que está trabalhando contigo, e muitas vezes a pessoa que vai trabalhar contigo, ela trabalha pensando como que eu vou me desenvolver aqui, né? Então você tem um pouco da sua função de desenvolver essas pessoas, mas também você vai pegar insights, coisas que você não consegue enxergar porque você está com a cabeça enfiada no pântano do dia a dia, né? Esse cara tem uma visão diferente. Isso ajuda muito. Essa regra do one-on-one eu trago até hoje. Eu costumo dizer, minha empresa só tem 2 regras, né? Todas as empresas que eu gerencio. E essa é uma dessas regras, e talvez a mais importante de todas. E a outra, que aí está muito ligada a pessoas que a gente costuma contratar também, é que você tem que terminar tudo que você começa. Né? É inadmissível na nossa cultura você não terminar algo que você começou. Inadmissível, assim, a pessoa é expulsa do time. Não precisa nem demitir. O próprio time vai falar, cara, não quero trabalhar com essa pessoa, porque é irresponsável, não adianta. Começou um negócio, combinou a data de entrega, não entregou, sempre tem uma desculpa, né, gente? Mas eu tava dependendo do fulano, o fulano não entregou. Cara, pressiona o fulano, bota ele contra a parede, chama quem tem que chamar, não deixa o fulano atrapalhar a sua entrega. Então, essa regra veio comigo desde a época do EasyTax, temos hoje na Singu. São só 2 regras, mas isso funciona muito bem. Você tem que terminar o que começa e você tem que fazer o one-on-one. Basicamente, é assim que a empresa é gerenciada, né? E aí, assim, a gente fala muito em tecnologia nessa história de MVP, né, que é um nome bonitinho para protótipo funcional, né, Minimal Viable Product. E a gente fala que MVP não é só produto, tecnologia, tal, algum tipo de produto. MVP é tudo que você queira fazer, dá para você fazer um MVP disso, né? Então tem um processo que eu quero criar aqui, mas esse processo eu deveria ter uma reunião com não sei quantos departamentos, uma aprovação de não sei quanto. Cara, faz uma mini versão desse processo, faz ele na sua mesa, você com o seu peer, você com o seu departamento, só vê se funciona, e aí depois você tenta escalar esse negócio, é o que a gente chama de MVP, né? E a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Muitas vezes quando a gente fala de MVP, a gente fala, puta, mas eu não sei por onde começar, né? Com esse táxi é a mesma coisa, né? A gente começou lá, a gente sabia que a gente queria chegar nesse produto que ele é hoje, você paga com cartão de crédito automático, tem táxi no mundo inteiro, consegue te entregar táxi em 30 segundos, mas quando a gente começou com um negócio horrível lá. O MVP da EasyTax eu fiz em algumas horas. Quando eu tive a ideia lá, dentro do Startup Weekend, o meu MVP era um blog, né, que tinha um formulário, perguntava seu nome, seu telefone e perguntava o endereço onde você estava. E aí era um formulário mesmo. Eu botei um enviar lá, mudei o PHP, tá, pedir táxi. Aí vinha pro meu Gmail esses dados. Eu copiava o endereço, colava no Maps, colocava ponto de táxi ao redor no Maps. Eu ligava para o ponto de táxi ao redor no Map, conseguia um táxi ligado para a pessoa. Pronto, o primeiro produto estava pronto. Comecei o MVP desse táxi assim. E aí o que a gente estava entregando naquele momento ali? Estava entregando a facilidade de pedir o táxi. Ao invés de você ter que ligar e falar com o atendente, você lembra que loucura que é pedir táxi? Falar com o atendente e tal. Você simplesmente preenchia um formulário ali em
10 segundos e alguém te ligava depois com o seu táxi já pedido, já, só passando a informação. Aí depois ligava um tempo depois para saber se embarcou, deu tudo certo para marcar na planilhinha ali que deu certo. Fizemos o MVP do negócio, entregamos o que a gente chama de core, né, o valor central. Que o valor central da EasyTax naquele momento é facilitar que você usasse aquele modal de transporte. Primeira coisa que eu podia facilitar é cortar o canal de mão dupla de comunicação, né? Ia ser uma via só. É só a gente que te ligaria já dando a boa notícia. Né? Você não era ligado com notícia ruim. E a gente foi melhorando esse produto. E é a mesma coisa que eu tenho nessa imagem, que eu adoro essa imagem, achei na internet um tempo atrás. Eu uso dela há um tempo, quando eu explico o conceito de MVP, né? Digamos que a gente é uma empresa de carros. Isso tem duas formas de fazer carro, né? Que é a forma tradicional, que a gente reúne todo mundo na sala, né? Geralmente as empresas fazem produtos assim, reúne todo mundo na sala, a gente assume que a gente sabe exatamente o que as pessoas querem e fica tentando fazer um negócio lá e demora tempo pra caramba pra sair, né? E é importante a gente entender que MVP não é uma versão mal acabada do seu produto, tá? É uma versão simples que entrega muito bem um valor. Então o meu blog, não é que o blog era uma versão mal acabada da EasyTax, eu entregava um valor muito bem, você não tinha que ligar para a cooperativa de táxi, isso está sendo entregue. A forma que eu me entregava, obviamente, pode ser melhor, mas aquele valor está sendo bem entregue. Agora, por exemplo, se eu quero fazer um carro, eu faço só roda, ninguém anda no negócio, a não sei que você trabalha em circo. Né? Mesma coisa, faço só carcaça, ninguém anda, a não ser que você esteja no Flintstones. Agora, se você consegue juntar os dois, você tem um carro e de fato funciona. Agora, o que acontece é que as pessoas, as empresas, demoram muito para entregar esse negócio. Né? E aí, quando você entrega esse produto, já passou o tempo. Né? O que mais acontece? Todo mundo aqui já passou, seja com um projeto pessoal aqui na empresa, né? Aquele site, eu quero fazer um site. O site deveria sair em 2 meses, demora 1 ano para sair o site. Porque a cor do botão não tá bom, o nome, não sei, tem que trocar o texto, o sobrinho sumiu, é sempre assim, né? Com o MVP você não tem esse problema. Você vai fazendo aos poucos o negócio, né? Então, o que seria o MVP de um carro? Um skate. Um skate não, skate não é MVP, é assim. O carro faz o quê? Não é o objeto que te transporta do ponto A para o ponto B? O skate te transporta também. É óbvio que o skate não é seguro, o skate demanda habilidade, demanda esforço, é um negócio que você não consegue se deslocar por grandes distâncias, beleza. Mas você continua transportando do ponto A para o ponto B. E você vai melhorando isso de acordo com os feedbacks que você vai recebendo. Né? Então, digamos que vai chegar uma lista de feedbacks para a gente do skate lá, um monte de gente não quer comprar. Cada 10 pessoas que a gente falou, uma falou que compraria. E aí essa uma gosta muito do produto. Ela é mega defensora do produto. É o que a gente chama de Golden Circle, aquele círculo dourado lá, que é uma teoria de um cara chamado Michael Sinek. E esse cara eu vou focar nele, né? Eu vou pegar esses feedbacks desse cara para melhorar muito esse produto. E vou pegar todos os outros feedbacks do pessoal que não comprava, ao invés de eu entregar um grupo de features para o meu time de produto, por exemplo, eu vou, na verdade, pegar um negócio só e deixar o resto no backlog. Esse um negócio eu vou fazer ele muito bem. E vou melhorar ele muito bem. Quando eu melhorar ele bem suficiente, a ponto de um grande grupo de pessoas pagar por aquela solução, aí eu passo para o outro feedback e melhoro o outro também. Que isso é um negócio que eu aprendi em tech, tá? Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, não, que não sai. E feature nova é igual a bug. Não tem conversa. Na verdade, shippou feature nova vai ter bug. Isso é certo. É a única certeza que você tem que vai ter bug. Depois que você faz um shipping de feature nova. Então é fazer uma coisa por vez. E aí, trazendo para a realidade de quem trabalha com produto, com processo, né? Ao invés de eu tentar fazer aquele processo perfeito, envolvendo todas as áreas, com organograma completo, faz ele pequenininho, entregando o principal valor que você quer entregar com aquilo ali. O que é? É diminuir o tempo de atendimento, né? O SLA, ou sei lá, aumentar a conversão de vendas. Faz um processo pequenininho, e aí vê se o negócio funciona em pequena escala, e aí você vai escalando com base nos feedbacks que você recebe, mas não tenta resolver tudo de uma vez. Pega um problema. Nesse caso aqui o pessoal falou, mas exige muita habilidade. Aí você fala, beleza, deixa eu entender o que exige habilidade. Eu vou ligar para um grupo de clientes. Você fala, mas é porque eu não consigo me equilibrar. Não consegue equilibrar. Aí tem uma série de hipóteses que a gente vai formular com base nesse feedback. A gente fala, mas será que a gente bota um bastão, as pessoas se equilibram mais fácil? É uma hipótese, vamos validar? Faz um protótipozinho, bota um negócio com bastão e fala, realmente as pessoas se equilibram. E aí você tem um grande grupo de pessoas que voltam a comprar, nesse caso as crianças. Né, começaram a comprar seu produto também, além dos skatistas, eles adoraram esse produto. Aí você pega um feedback, mas eu não consigo me deslocar por grandes distâncias. Você fala, beleza, aumenta as 2 rodas, bota um cilinho, faz a bicicleta, agora de fato as pessoas conseguem se equilibrar mais fácil, se deslocam por grandes distâncias. Eu tenho um grupo de pessoas, ciclistas, que adoram esse produto e que defendem o meu produto. E aí o pessoal reclama, mas é muito esforço, então eu chego suado no trabalho e eu sinto um problema de segurança, eu me sinto seguro ali. Eu vou pegar um feedback, que é o negócio do esforço, vou botar um motor nesse negócio, dar mais robustez ao produto e transformar numa moto. E aí só sobra um problema, que é o problema da segurança. Você aumenta 2 rodas, bota uma carcaça e chega no carro. É assim que a gente deveria fazer produto e processo.
né? Não tentar fazer tudo de uma vez. Com base nos feedbacks, a gente vai melhorando constantemente. Essa é uma metodologia velha, viu, gente? Isso vem do toyotismo lá atrás. Né? Os coreanos aprenderam a fazer esse negócio lá, a metodologia just in time, todo mundo estudou engenharia de produção, estuda isso nos primeiros períodos ali da faculdade, engenharia da produção. E aí o pessoal deu um nome bonitinho para isso no Vale do Silício, né? Chamou isso de Lean Startup, escreveram um livro, ganharam dinheiro, e agora a gente chama isso de Lean Startup. Mas é basicamente isso que a gente tem que adaptar, não só para produtos, mas também para processos. É para as coisas saírem mais rápido. Se não sair rápido, né, a gente demorar para chipar, a gente vai ser engolido. Né? Lembrando que o Salim falou lá, né, provavelmente 40% das 500 mais empresas do mundo vão desaparecer. A gente não quer que a nossa empresa desapareça, porque senão desaparece o emprego também. Né? Então a gente quer, no mínimo, que a empresa se dê bem para que a gente consiga se dar bem também. Eu entendo que muita gente tem, inclusive, remuneração atrelada a bônus. Ou seja, a empresa tem que performar para poder ganhar um bônus melhor, ter um ganho pessoal melhor nisso. Você fazendo as coisas mais rápido, vocês acabam conseguindo ajudar a empresa nesse conceito. Aqui, por exemplo, estou eu e o meu cofundador, o Márcio, que era o desenvolvedor de software lá, né, fazendo essa história. Quando vocês veem um taxizinho chegando até vocês, né, esse cara que criou isso, o Márcio William, virou case em Harvard por causa disso. Ele criou essa história de uma... Tecnicamente falando, tem um API lá, um cérebro eletrônico, e aí você tem o aplicativo do táxi, o aplicativo do cliente, e aí esse aplicativo do táxi fica batendo lá na API, mandando posição o tempo inteiro. Aí tem um aplicativo de um cliente que bate na API e pede uma posição no táxi que está mais próximo, uma vez que eles acham, junta todo mundo e dá o samba lá, ele consegue fazer esse negócio acontecer. Foi esse cara que criou esse sistema, o Márcio, né? Que era um cara 2 anos mais jovem que eu, tem seus 28 anos hoje, é morador de São João do Meriti, que é uma área muito pobre do Rio de Janeiro, começou a trabalhar com a gente, mas é um gênio, criou essa solução. E nesse momento, eu estou aqui na bicicletinha do concorrente, porque lá no Rio de Janeiro, esses caras têm bicicleta no Rio de Janeiro inteiro. Isso aqui era 2011, na região do Catete, lá no Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu tinha vendido meu único bem para fazer a empresa, que era o carro. Então não tinha mais carro, a gente precisava testar essa história do carrinho se movimentando. Então botava um celular na cestinha da bicicletinha do Itaú, ficava rodando ali pelo Flamengo. E o Márcio ficava sentado num banquinho aqui atrás, assim mais ou menos, ó, que na frente tinha um café. Uma vez a gente tomou um café lá, pegou o Wi-Fi, eles não mudaram, a gente ficava roubando a senha do Wi-Fi, ele programando ali na praça, para a gente poder criar o negóciozinho do taxizinho se movimentando. A gente aprendeu a duras penas, né, que feito é melhor que perfeito. A gente estava tentando fazer um negócio muito bem feito. Falando desse negócio de táxi se movimentando, né? A priori a gente falou, puta, vamos fazer um negócio em tempo real e tal. Só que a gente não tinha nem dinheiro para pagar a Amazon para poder ter um negócio em tempo real, que consumiria muita máquina. A Amazon é um servidor, né? Então a gente não tinha servidor físico, a gente já tinha em cloud na Amazon. Só que quanto maior o número de atualizações que você tem, mais caro fica esse negócio, né? Você pagar por mês. Mas a gente não tem grana para isso. Então vamos fazer o negócio atualizar cada 1 minuto e tá bom. E começa por aí, a gente vai melhorando depois. Depois esse negócio começou a ter mais grana, começou a ficar em tempo real. E é isso que eu acho que a gente tem que trazer um pouco para a vida, viu, gente? O negócio de feito é melhor que perfeito. A gente quer fazer coisa perfeita demais, só que acaba não fazendo nada. Né? Então o conceito do MVP ele tem muito a ver com isso. Essa é uma das coisas, um dos elementos fortes da missão, né, de tudo que eu faço na companhia, faz parte do meu processo de gestão. E esse é um negócio que eu sempre falo com os meus amigos, né, pessoas que têm empresa listada em bolsa, tal, os grandes CEOs. O pessoal sempre vem conversar comigo e fala, Thales, o meu board só fala de inovação comigo agora, que agora tá na moda, né? Todo board vai em reunião de board lá, inovação, e aí, o que vocês vão fazer para inovar, né? E é sempre assim, viu, gente? Tem muita gente que não tem a mínima noção do que tá falando, só fala, ouviu esse negócio lá, sabe, fala que só sabe palavra-chave, né? Ó, inovação, só aplicativo. Fala, cara, chega na reunião de board, ó, temos que fazer um aplicativo. Pra quê? Não sei, tem que fazer um aplicativo, faz aí, porque isso é bem visto hoje em dia. E aí os CEOs ficam cabelo em pé, né? O cara fala, e aí, cara, inovação, como é que eu faço, né? E aí, geralmente, como é que o pessoal faz, né? Monta um time lá, bota uma galera lá com um budget lá, uma sala, e fala, ó, faz inovação aí, gente. Não vai acontecer, não vai sair nada disso aí. Geralmente não sai, o pessoal só fica copiando o business que surge no Vale do Silício, tá? Alguma coisa que surgiu localmente, mas não consegue desenvolver nada de direito. E por que não consegue, né? Porque eles não têm incentivos, não só pessoal, como também financeiro, para poder desenvolver alguma coisa. O que é um negócio? O que é um empreendedor, né? Empreendedor é um resolvedor de problema. Empreendedor não é dono de empresa, não. Dono de empresa tem um monte de gente, né? Tem gente que é dono de empreiteira, né? Esse cara não é empreendedor, né? Esse cara rouba dinheiro do pobre, né? Que o governo rouba via imposto, e ele vai fazer M&A nos Estados Unidos, comprar empresa, fala, opa, agora eu sou o maior processador de alimento do mundo. Óbvio, né? Com o dinheiro do BNDES, quem que não é? É só ir lá e comprar, acabou. Não criou nada, não criou um valor.
Né? O cara pegou dinheiro roubado e ficou bilionário. Simplesmente é isso. O empreendedor é um cara que resolve o problema. Né? O cara vê um problema ali e fala, beleza, eu vou resolver esse problema. Em troca disso, ele ganha uma grana. Tem empreendedor que nem ganha, né? Que é um empreendedor de ONG, né? O cara que faz empreendimentos sociais. Ele faz em troca de ajudar as pessoas mesmo. O cara quer fazer aquele negócio. Bill Gates está nessa onda agora. Saiu da parte da gestão da Microsoft e está com a Gates e Melinda Foundation lá. Os caras ficam rodando a África, tentando criar a cura para malária, sabe? Investindo em coisas maneiríssimas assim, para a humanidade. Tudo bem, não está ganhando dinheiro com isso, mas está ajudando as pessoas. Não precisa de mais dinheiro, né? O Bill Gates já cansou de ganhar dinheiro. Agora ele vai e usa isso para poder ajudar a humanidade. O game do cara já é outro. Então, empreendedor é isso, está definido. É o cara que resolve o problema. O que quer dizer que você não precisa ter um CNPJ para ser empreendedor. Você pode ter esse espírito de empreendedor, que é resolver problema. E aí você acaba ajudando a empresa que você trabalha. Quando você começa a ter esse espírito de empreendedor. Aí você fala, puta, mas eu estou fazendo isso só pela minha empresa e eu tenho um sonho de empreender um dia. Mas vai na minha, se você não começa fazendo isso no negócio que você está hoje, se a atitude não começa a mudar hoje, você nunca vai conseguir fazer para você não. Ah, quando for para mim eu faço, quando for para mim eu viro noite, vira nada. Se você não cria um hábito, desde agora, de começar a se provar, entregar as coisas, conseguir de fato fazer grandes projetos, conseguir provocar grandes mudanças, por você só, você não faz. Né? A gente acha que faz, a gente se engana. Mas não faz, não. Eu, por alguns momentos, eu comecei a empreender com 14, como eu falei com vocês, por alguns momentos eu me dei mal na vida, né? Quebrei uma empresa com 19 anos e tal, e fiz de tudo, gente. Já entreguei panfleto em rua, já fui valet. E aí, puta, consegui do nada um emprego no Unilever. Né? Minha vida era um altos e baixos, sempre foi, né? Altos e baixos. Não existe essa história de sucesso linear, não. Isso é só em filme também, tá? É sempre altos e baixos. A vida de todo mundo, né? Todo mundo já passou por altos e baixos na vida. A minha não é diferente. E aí, puta, quando eu tava trabalhando lá, eu me lembro que eu tinha um chefe, cara estranho pra caramba, não queria trabalhar com ele. Mas mesmo assim, eu dava o meu melhor naquele momento ali no Unilever, que eu sei, cara, aqui eu vou me preparar. Né? Então eu vou pegar o projeto mais desafiador que eu puder pegar, eu vou criar um grande valor para a empresa, porque se um dia eu sair daqui e precisar de referências, né, quiser buscar um investimento, por exemplo, para fazer um negócio, o cara vai conversar com alguém que trabalhou comigo, então ele fala, ah, não, esse cara não trabalha nada, você não faz nada, não vai investir em mim. Né? Então eu sempre tive muito essa visão do que fazer. E aí quando eu falo com essas pessoas, voltando ao assunto que eu falo com esses CEOs, eles me perguntam, e aí, como é que eu faço para de fato ter uma empresa que produz mais, para ter uma empresa, a gente tem um termo para isso, eu falo, intraempreendedora, né? As pessoas empreendem dentro da empresa. Eu falo, olha, cara, os incentivos têm que estar alinhados. Né? Se o incentivo dele é não errar, ele tende a não criar nada novo, não. A inovação, ela nasce do caos. Isso é uma regra. Não existe inovação que nasce de um processo linear. Eu sei exatamente o que vai acontecer amanhã, eu vou tentar aos poucos, sem tomar grandes riscos, não vai inovar nada. Né? Como é que a gente inova? Tomando grandes riscos. Geralmente é isso. Aí, quando você é uma empresa muito grande, você não tem como tomar grandes riscos em enormes proporções. Então, o que você faz? Você tenta minimizar esses riscos. E é isso que eu sugiro o pessoal fazer. Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, monta uns times de projetos, aí, em vez de você ter só departamento, monta uns times separados. E aí esse time, que é um time que eu falo que seria um time interessante para poder começar uma empresa, né? Coloca um cara bom de número, né? Para tocar o operacional, financeiro daquele projeto ali, que eu chamo de administrador, mas pode ser qualquer coisa. Se o cara for bom de número, é esse cara aí mesmo. Coloca uma pessoa de tecnologia para poder fazer a parte da tech, né? E coloca o que a gente chama, nos Estados Unidos, o pessoal chama de hustler, né? Um líder, um cara que é bom de vendas, um cara que é bom de pessoas, o cara que vai buscar investimento, que vai trazer gente pro time. E aí você vira para esse time e fala assim, cara, qual que é a sua função? Resolver problema. Você é empreendedor aqui. Faz o seguinte, pesquisa os problemas que tem na empresa aí, as oportunidades, monta um projeto e me vende. A gente vai ter uma reunião mensal aqui, última semana do mês, você me vende o que você quer de budget para o mês que vem, o que você vai resolver, o que você vai me trazer de resultado. A minha vida é assim. Né? Eu chego na reunião de board, no primeiro dia do mês eu falo assim, ó, mês passado foi assim, mês que vem a gente vai fazer isso, a gente vai queimar tanto de caixa. A vida de empreendedor é isso. Né? A vida de CEO é isso. O cara vira pro board e fala, ó, é isso que rolou, é isso que a gente quer fazer, a gente vai queimar tanto de caixa. Só que os caras fazem isso com uma frequência menor, fazem 4 vezes por ano, né, por quarter. Geralmente cada trimestre o pessoal faz isso, às vezes até cada semestre, uma vez por ano, dependendo do tamanho da empresa. Eu sugiro que faça isso com times. Essa é a melhor experiência que eu tive na minha vida, de montar esse pack de empreendedorismo assim dentro da empresa e deixar o pessoal solto. Né? Contrata gente boa e deixa esse pessoal solto, resolvendo o problema ali, agindo como empreendedor de verdade. Dá um budget para os caras, mas de acordo com o que eles propuserem. A história que eu aprendi com o Lema, né? Orçamento base zero. A quanto que é meu orçamento? Zero. Quanto você precisa?
Fala quando você precisa, me fala o que você vai entregar com esse orçamento. Aí é uma aula de empreendedorismo para quem está trabalhando na empresa. E eu duvido que vocês não vão trabalhar o dobro que vocês trabalham, porque você vai estar com tesão de fazer esse negócio acontecer. Você vai querer se provar que você de fato consegue fazer isso. E você vai de fato começar a virar dono de alguma coisa. E aí, como não dá para sair fazendo isso em grande escala, faz em pequena escala. O Spotify, por exemplo, eles chamam isso de squads, né? São esquadrões. Então, dentro, quando você abre o Spotify, tem um produto rádio, que é a história de rádio do Spotify. Você tem uns 3, 4 times diferentes ali disputando entre si para ver quem faz a feature melhor do rádio no próximo shipping. Então, a cada 15 dias os caras fazem um shipping lá, eles falam, a gente vai soltar uma nova feature, e o grupo disputa entre si para ver quem vai ser responsável por aquela feature. Olha que legal, né? Dá pra gente adaptar isso para nossa realidade no Brasil. A gente não está na Suécia, né? Adaptando isso para a nossa realidade no Brasil. Como que a gente faz isso, né? Se a gente tiver esse time de projetos ali, aí não precisa ter um monte de time disputando entre si. É time resolvendo o problema de verdade. O cara vai lá, monta um business plan. Aí esse cara aqui, por exemplo, vai montar um business plan, vai juntar o pessoal que quer trabalhar com ele, vai lá no diretor, no gerente dele, vai falar, eu quero resolver esse problema aqui, eu vi essa oportunidade, queria criar esse produto. Se o cara conseguir vender isso bem o suficiente e conseguir o orçamento, maravilhoso. Ele vai lá e toca o negócio. As melhores features que surgiram na EasyTax foram assim. As melhores features que surgiram na Singu foi assim, não foi o time de produto, o time de TI criando, foi o pessoal lá. Né? Às vezes juntou um cara da contabilidade com um cara do call center, com um cara ali do TI, fizeram um negócio, né? Da Singu Now, por exemplo, que é um texto do nosso faturamento, nasceu assim, o pessoal do call center, um da contabilidade e o da TI fizeram um negócio junto, propuseram lá, pediram uma verba, o negócio saiu rapidíssimo. É isso que eu acho que vai, de fato, drivar inovação. Não existe essa da empresa conseguir fazer isso sozinho. É quase impossível um CEO conseguir fazer grandes decisões que vão criar grandes diferenciais competitivos para a companhia a cada 4, 5 anos. E esse tempo, de novo, é exponencial, né? Você vai diminuindo. Daqui a pouco, mais rápido ainda. Imagina quando a gente estiver, de fato, em 2025, que é a previsão, né? 80% ou mais da mão de obra sendo executada por robô, essa velocidade vai ficar muito mais rápida, exponencialmente. Né? As coisas vão mudar de um momento que inclusive o Ray Kurzweil fala sobre isso, né? Que a gente vai atingir a singularidade, que a gente vai fazer o upload do que a gente é mesmo e o homem vai se unir, o homem-máquina, o homem-nuvem, assim, você vai estar onde for. Você conseguir de fato unir o seu cérebro com a internet, se unir seu cérebro com as máquinas. Né? Eu estava, de novo, no MIT agora. Aí ontem eu vi a apresentação de um projeto de um cara ligado no centro de desenvolvimento ali no MIT, que ele criou um device que já consegue ler as imagens do seu cérebro. E com uma perfeição bem legal, fica meio borrado, parece que você está com óculos, alguém soltou o bafo no óculos assim, mas você já consegue ver o negócio. Uma loucura, né? Pra mim isso é coisa de filme e o cara mostrou lá. Né? Então, tipo assim, se você tiver um sonho, que você lembra do sonho, você consegue colocar aquele sonho em imagens. Ele falou, cara, imagina isso para o mercado forense, né, para a solução de crime. Né? Ninguém vai conseguir mentir mais. Eu já fiquei logo com medo. Falei, imagina isso para dar aquela fugida de casa, como é que faz, né? Não vai botar aquele negócio ali no celular, já era, acabou o casamento. Mas, sem brincadeiras à parte, imagina que legal, né, você poder reconstruir suas memórias. Imagina para um diretor de filme, assim que o cara vai conseguir colocar aquilo que ele está imaginando já no computador, fazendo um sketch. Ela falou, vamos fazer isso aqui, é isso que eu estou imaginando. Eu não preciso escrever, vai mudar completamente tudo. E o negócio já está rolando, assim. A previsão dele é que em 3 anos já bota no mercado. Ou seja, as coisas estão acontecendo muito rápido, então tem coisas que às vezes eu estou falando que fala, nossa, mas o cara está viajando, não já está acontecendo. Está muito mais próximo do que a gente imagina. O futuro é agora, o que a gente está vivendo. Então se a gente não tem a ajuda das pessoas, da empresa, né, para poder desenvolver o negócio, se a gente fica só no topo da pirâmide com gerentes e diretores, o negócio não vai se desenvolver. É por isso que quando você olha das 10 empresas mais ricas do mundo, né, quase que 7 ou 8 delas, se eu não me engano, são todas empresas horizontais. A gente falando de Google, de Facebook, de Amazon, é tudo empresa horizontal, né, que não fica muito focado no topo da pirâmide, não. Ele aprendeu o valor de distribuir poder e fazer com que as pessoas participem nesse negócio. Porque é muito difícil para uma empresa se financiar no Brasil, tá, gente? Porque existem 2 formas da empresa crescer, né? Elas financiam através da venda do produto, né? Então geração de caixa, elas financiam tomando crédito, né? E pode ser crédito via investidor, onde já dilui as ações dos acionistas, né? Ou toma crédito via banco de fomento. Os bancos comuns, como vocês são um desses bancos, Santander, ou banco de fomento, como o BNDES. Por exemplo, aqui no Brasil é difícil demais conseguir
financiamento. Para quem é empreendedor, até tem algumas outras formas de conseguir financiamento, dependendo do estágio da companhia, mas para a empresa não tem. Então, se a empresa não consegue acompanhar o mercado na medida que ela abre capital, por exemplo, as pessoas perdem o interesse em investir nessa empresa. E ela não consegue crescer. E o objetivo de toda empresa, obviamente, é crescer. E aí, uma vez que a empresa está bem estabelecida no país, qual é o próximo objetivo dela? Ir para fora. Como é que ela escala isso globalmente? Né? Como é que eu escalei EasyTax globalmente? Foi bem rápido. Né? Eu fundei EasyTax em junho de 2011. Eu demorei para esse investimento, não tinha venture capital no Brasil praticamente, é muito pouco. Então, setembro de 2012 foi quando a gente pegou nosso investimento, a gente pegou muita grana, a gente pegou 10 milhões de reais, foi o maior Series A da história do país. Depois o Nubank fez o maior, mas até então era o maior Series A da história do país. E aí a gente se viu do nada com muita grana. Eu falei, beleza, o que eu vou fazer agora? Vou expandir a companhia. Eu já tinha um modelinho criado, né? Ou seja, o pacotezinho de escala já estava pronto, já sabia como de fato escalar esse negócio. Falei, vamos levar isso para o mundo inteiro. Né? Um ano depois a gente já estava em 18 países, 2 anos já estava em 35. Basicamente foi essa história, foi muito rápido. A gente montou um timezinho parecido com aquele que eu liderava, focado em escala, e a metodologia era essa. Né? A gente checava leis e regulamentações dos países, beleza, o que tem ali que a gente vai ter que adaptar, tal, como é que a gente entra. A gente analisava o mercado, então, no caso de táxi, né? Quantidade de táxi, qual era o PIB daquele segmento no mercado, né? Qual era a penetração de smartphone com internet, para ver o que ficaria fácil, fazer uma lista dos mercados que a gente queria entrar, com base nesses dois fatores. Feita essa lista, a gente definiu os KPIs, né? Que é um nome bonitinho para indicadores, né? Os Key Position Indicators. E aí, a gente, com base nesses indicadores, era muito importante a gente definir esse negócio, porque é muito fácil você saber indicador de sucesso, né? Venda, conversão, mas e um indicador de insucesso? Como que você sabe que é hora de cortar a operação, né? De dar o shutdown na operação? Então a gente definia esses KPIs, beleza, se a gente não atingir isso em tanto tempo, é a hora de cortar, é a hora de voltar e de fechar a operação, mas enquanto a gente não atinge esse KPI, a gente vai embora, esse negócio vai crescendo. Isso permitiu que a gente fosse mais cético. Então tem operações em lugares que eu nunca imaginei na minha vida que ia dar certo, né? Por exemplo, o Quênia. Quênia é uma das melhores operações do EasyTax. A gente quase nunca ouviu falar no Quênia na vida, né? Estava falando hoje no almoço com o pessoal, 80% das transações feitas no Quênia não envolvem dinheiro. É do celular, sabia? Os caras são muito mais avançados que a gente em transação financeira. É uma loucura, assim, mobile, né? Tudo mobile, via SMS que os caras se pagam. Porque a inflação dos caras é tão alta que o cara não consegue calcular preço, muda o tempo inteiro. Então eles tiveram que fazer esse sistema de cálculo de preço, tipo TokPag de Itaú, sabe? Negócio baseado no mobile para poder as coisas acontecerem. Então você vai comprar galinha na feira lá, é TokPag. O cara aceita o negócio da transação via SMS. A gente teve que fazer adaptação na EasyTax. E por que a gente descobriu um mercado tão bom quanto o mercado do Quênia, né? Porque a gente era cético. A gente falou, beleza, vamos tentar tudo quanto é mercado. A gente tem os nossos triggers aqui para fechar. Se não bater, vamos embora. Né? Então a gente tentou, com base, obviamente, num ranking, tal, a gente foi abrindo e foi fazendo esse negócio acontecer. Uma vez definido o KPI, a gente montava uma estrutura legal, que é muito mais simples do que a gente imagina. No Brasil, que esse negócio é difícil, viu? Mas agora lá fora, se eu não me engano, o tempo maior que eu demorei para poder abrir uma estrutura legal para começar a empresa foi 3 semanas. O Brasil é um dos piores países do mundo, assim, é top 5 pior do mundo, de longe. O resto é tudo mais fácil. Assim, né? No Quênia é muito mais fácil que o Brasil, nem se compara. Né? Nigéria é muito mais fácil que o Brasil. Panamá nem se compara. Panamá é 3 dias para abrir uma empresa. É muito mais fácil. Então a gente fazia isso basicamente ligando para um escritório de advocacia local, falando, vocês vão cuidar do nosso caso, a gente está entrando aí, preciso que vocês abram a estrutura legal. No momento que a gente estava fazendo isso, a gente já estava aqui, que é uma parte que eu sempre toquei muito, contratando esse country manager, a pessoa que ia tocar. Então eu defini um padrão de country manager que funcionava, eu queria caras que tinham saído dos melhores MBAs do mundo, de 28 a 35 anos, que fosse hungry, tivesse na flor da idade, ele acabou de voltar do MBA, tivesse trabalhado em banco ou consultoria. Esse tipo de perfil é o perfil que é bom de processo, é bom de data analytics, é bom de execução. E aí se o cara de fato se encaixar na cultura da empresa, ele vai trabalhar conosco. Então eu entrevistava um monte, uns 100 caras desses, e aí desses 100 transformava em 10 o funil, pegava um avião, encontrava o cara ali, no mesmo dia eu decidia quem que eu ia contratar. Chegava ali, chegava na madrugada, de manhã já começava as entrevistas, no final do dia já estava decidido quem que eu ia contratar. Estava 15 dias para o pessoal entrar na empresa, nesses 15 dias é o tempo que eu estava montando o escritório, montando a estrutura lá, para que ele entrasse para a gente fazer o kickoff. Quanto tempo vocês acham que durava isso aqui, né? A gente fala, pô, sei lá, um mês? A gente fazia em 2 semanas.
Por quê? Porque a gente automatizou tanto o processo, então tinha um time, cada um cuidava de um negócio aqui, cada 2 semanas a gente conseguia abrir um país. Esse foi o segredo para a gente poder crescer tão rápido, né? Mas por que a gente conseguiu crescer tão rápido? Por que a gente conseguiu, de fato, fazer as coisas tão rápido assim? É por causa do empoderamento das pontas, né? Então, a gente não tinha um processo de decisão que as coisas tinham que subir até mim, que era o CEO global o tempo inteiro. Não, cada um tinha sua responsabilidade, né? Eu não trabalho com meta, né? Eu copiei um negócio de um cara chamado Andy Grove, que para mim é o melhor CEO que já passou em termos de gestão aqui na face da Terra. O cara foi um CEO lendário da IBM. Tem um livro dele que eu recomendo demais para quem é gestor, chama High Output Management. Não sei se tem em português. O livro desse cara assim, é uma bíblia de gestão. Todo CEO do Vale do Silício já leu esse livro e aplica o que ele faz. Esse cara criou um negócio chamado OKR, que é copiado pela Google, inclusive. A Google não tem meta, tem OKR, que é Objective Key Results, que são basicamente metas macros. Então você tem um objetivo macro que tem que ser atingido. Então, ao invés de a gente criar a meta micro, né, tipo micro objetivo você tem que atingir, a gente deixa você livre para fazer o que você quiser, desde que você atinja o objetivo macro que a gente combinou ali no tempo que a gente combinou. E como você vai chegar até ele, vai da sua criatividade, vai do teu poder de execução, tanto faz. Isso facilita muito porque a gente não tem que ficar cobrando horário, não tem que ficar cobrando uma série de coisas que dão muito trabalho e muita dor de cabeça para o gestor, né? Porque o gestor acaba virando um grande mandador de e-mail, né? Fazendo follow-up e tal. E aí, quando você trabalha com o OKR, você não precisa fazer nada disso. Você fala, nosso objetivo é esse, você acaba preocupando mais com a visão, mais com de fato o que está acontecendo, com a parte estratégica, com business development, você contribui mais com o negócio. E aí, fazendo isso, a gente conseguiu de fato criar essa estrutura que permitiu que a gente abrisse um país a cada 2 semanas. Se abriu muito rápido, graças a esse poder de empoderamento que a gente tinha nas pontas de fazer as coisas acontecerem. E aí o negócio cresceu bastante, esse táxi chegou lá a 35 países. Durante a minha gestão, que acabou em dezembro de 2014, né? Eu fiquei no board até junho de 2015, até dezembro de 2014 a gente era líder global da categoria. Então a gente tinha Uber, por exemplo, que já tinha levantado 2 bi de dólar, a gente tinha levantado 85 milhões de dólares só e era líder desse mercado. Estava lá com 400 escritórios locais, na verdade 420, mais de 1.300 funcionários diretos, trabalhando na companhia de 34 culturas diferentes da nossa, com 500 mil de taxistas e 20 milhões de usuários usando um negócio, né? Uma cultura de meritocracia e principalmente, né, quando a gente fala, pode ver que eu estou falando muito de cultura, né? Entendendo esse valor da cultura, por mais que isso custasse, inclusive, um emprego, uma posição de uma determinada pessoa na empresa, né? Eu me lembro desse caso que foi muito emblemático para mim, que na Arábia Saudita, né, um país extremamente misógino, preconceituoso e tal, com mulheres por causa da sua cultura extremamente religiosa. E eu me lembro que 2015 foi o primeiro ano que a mulher foi permitida de votar. E aí, eu sempre, por ser libertário, sempre valorizei muito isso, igualdade de gênero e tal, e falava muito disso com as pessoas, né? Que a gente não pode ser simplesmente uma empresa que quer entregar um táxi para alguém, a gente tem um poder muito grande na sociedade, a gente, pela magnitude da empresa, que a gente deveria usar esse poder para poder entregar a nossa visão, né? Já que a gente tem uma visão de um mundo mais justo, como que a gente entrega isso via nossa plataforma? E aí na Arábia Saudita, por ser um país muito preconceituoso com mulher, eu decidi colocar uma mulher como CEO. Ela teve um grande problema no início, que as pessoas não queriam trabalhar com ela. A menina formada em Stanford, uma gênia. O pessoal não queria trabalhar com ela por ela ser mulher. E aí consegui um bom time para poder trabalhar com ela. Em 2015 foi o primeiro ano que a Arábia Saudita deixou a mulher votar. Mas a Arábia Saudita, gente, assim, imagina, não tem como você se locomover sem carro ali, né? É uma cidade que não tem muita estrutura de transporte urbano. Isso que é verdade, é um país que não tem muita estrutura de transporte urbano ali nas cidades. Então Lahore, a capital, ali até tem mais, tal, mas outras cidades não tem muita estrutura. Então era meio que a história assim, deixa a mulher votar lá, mas mulher não pode dirigir, proibido por lei, em países árabes, não pode dirigir, não pode sair de casa sem autorização do marido do irmão, né? Então é cheio de coisa, então falaram para deixar votar, deixa eu votar lá. Assim, sabiam que a mulher não ia conseguir votar. Essa que é a história, que ninguém... Os homens não eram a favor disso, né? Os homens não queriam... Quem quer, né, perder poder, né? O cara queria decidir as coisas com base naquilo que favorecia mais a eles de fato. Como a gente tinha uma CEO mulher lá, extremamente inteligente, bem educada nos melhores colégios do mundo, ela decidiu fazer isso. Ela sozinha. Olha o risco que ela tomou. No dia da eleição, né, que eles iam deixar a mulher votar, ela sabia que a mulher não ia conseguir votar, porque ninguém ia dirigir as mulheres até o centro de votações, que eram poucos e sempre longe. Ela mandou um push para todo mundo no país, fazendo o dia da corrida de graça para a mulher. Dando corrida de graça para todas as mulheres. Foi um dos recordes de corrida que a gente teve, as mulheres foram votar em massa, com a ajuda da EasyTax na Arábia Saudita, e o negócio tomou uma repercussão ao ponto de que a gente recebeu na empresa, inclusive meu, endereçado a mim,
uma carta vindo do Principado, para a gente explicar porque que a gente estava se intrometendo no processo democrático do país. E aí o meu board, enfim, que já não gostava muito dessas coisas, meu board era um board muito certinho, falou, ó, você tem que tocar a empresa, faz o seu trabalho e tal, para com esse negócio de se envolver em política e tal. Eu sempre fui um cara que gostei muito de política, falei, não, a gente tem que se envolver, faz parte da nossa visão, é isso, eu criei a empresa pensando nisso e tal, então a gente não, eu acho que é isso que dá certo, é por isso que a gente atrai gente boa. E aí os caras já assumiram que esse negócio era meu, eu falei, não, eu vou te tirar do board, já foi uma loucura pra cima de mim, e eu assumi de fato a autoria desse negócio, porque eu falei, vai perder emprego, não tem a menor dúvida que ela vai perder emprego. A gente foi lá com a ajuda dos advogados, respondemos formalmente o negócio, aquele belo somebody love brasileiro, né? Falou, a gente tinha empresa brasileira, não fazia ideia que era eleição, a gente mandou pro mundo inteiro, calhou de ser no dia da sua eleição, me desculpe. O cara teve que engolir isso aí, porque vai fazer o quê? Né? Então, teve que engolir essa história, e aí deu um mega problema pra mim, e eu mandei. No dia que eu estava me despedindo da empresa, alguns, sei lá, uns 6 meses depois, eu saí do board e tal, e eu mandei um e-mail para todo mundo falando que eu criei a Easy Taxi exatamente para isso, né, para que a gente, de fato, conseguisse ajudar as pessoas, aí no caso, na forma de transportar, mas pela magnitude que a gente criou, a gente tinha uma obrigação moral de também tratar de outros assuntos que a gente acha que tem a ver com a nossa visão, com os nossos valores, né, elogiando esse tipo de atitude. É porque é isso que é cultura, né, gente? Cultura é o que acontece quando você não tem que mandar, né? Aí a gente acha que, puta, cultura é aquele negócio ali, missão, visão, valores, mas na verdade que o pessoal nem lê aquilo ali, né? Cultura é o que acontece quando os líderes não estão mandando algo que aconteça, quando os líderes não estão na sala, né? E isso aqui aconteceu porque, de fato, ela via esse tipo de valor sendo aplicado no dia a dia da empresa, que a gente era capaz de tomar atitudes corajosas em prol daquilo que a gente acredita. Ela também acreditava nisso, que era importante usar essa ferramenta. A mesma coisa acontece na Singu hoje, né? Quando eu criei a Singu, eu falei, eu quero criar um mecanismo meritocrático de ascensão social. E aí, por acaso, eu descobri que isso negócio dava dinheiro, né? E muito, mais do que isso aqui, inclusive. É 3 vezes maior que o mercado de transporte, o mercado de serviço de beleza, né? Mas a gente criou com o objetivo, de fato, de ajudar essas pessoas, né? Porque a gente achou que o mercado era muito injusto, que daria para, usando tecnologia, fazer um negócio mais justo. E aí, cara, a gente vê ali, nessa vez, já rolou algumas vezes isso, mas essa foi a primeira que aconteceu, a menina mandando uma mensagem no grupo de WhatsApp lá, que comprou um carro, graças a Singu, né? Então você vê uma menina que moradora de favela e tal, e tem casos, assim, horríveis, gente que apanhava de marido e tal. E aí eu me lembro de eu perguntar, mas por que você não sai dessa situação? Ela falava, eu vou sair como? Eu não tenho família, eu tenho filho, eu dependo do cara, se eu sair eu vou morrer de fome. Não tem como eu sair dessa situação. E aí eu vi que eu falei, cara, escrever textão no Facebook não vai resolver isso não, mas se eu de fato entregar trabalho para essas pessoas, né, renda, aí ela pode escolher seu próprio caminho. E foi isso que a gente fez com o Singu, que teve manicure comprando carro. Eu falei, bom, isso... E aí o meu time comemorou isso aqui como se fosse gol em final de Copa do Mundo. Assim, falou, nossa, que legal, menina chorando lá. Porque ela achou muito legal, né, que o trabalho, aquilo que ela está fazendo, está de fato mudando a vida de alguém e ainda está ganhando dinheiro com isso, só que maravilha. Dá para fazer essas duas coisas. Então essa parte do elemento cultural é que quando a gente cria um negócio, quando a gente fala no dia a dia com as pessoas, a gente reage no dia a dia, acaba ficando entranhado ali no pensamento, na forma de agir. E aí, por exemplo, né, fala muito de customer satisfaction hoje, né? O mercado quer falar muito sobre a forma como a gente trata o consumidor. E eu falo isso com o meu time de gestão de operações, eu falo assim, olha, vocês não têm o direito de tratar mal o pessoal do call center. Eu sei que o call center às vezes faz umas bobagens que, cara, dá vontade de matar. Porque criam uns problemas jurídicos pra gente, né? Porque não é só call center, qualquer área. Mas como o call center tem contato direto com o cliente, às vezes cria muito problema jurídico com coisa que o cara fala. Mas se a gente vai lá e chicoteia o cara, assim, chicoteia a pessoa que está trabalhando ali, a gente está criando uma cultura de chicotear os outros. O cara vai tratar seu cliente da mesma forma que você trata ele. Você pode ter certeza absoluta. Se estiver estressado no trabalho, ele vai tratar o cliente da mesma forma que ele é tratado. Vai tratar com estresse e tal, e aí vai vir reclamação de atendimento ruim. Então, o meu time, assim, a gente tem uma obrigação moral de, obviamente, de respeitar todas as pessoas e tratar todo mundo da forma como você gostaria de ser tratado. E aí eu falo muito isso com o time de operação, que tem muita interação com o call center. Eu falo, se algum dia eu ver qualquer pessoa, não importa que pessoa que seja na empresa, maltratando alguém aqui, essa pessoa está fora da companhia. Você tem direito de ficar bravo, né? Você tem direito de ser mais incisivo, você só não tem direito de ser sem educação. Né? Você pode falar, tem N formas de você ser duro com as pessoas sem ser sem educação. Né? E acho que faz muito mais efeito, inclusive, e eu percebi isso como gestor, você ser duro sendo educado. A pessoa fica com vergonha.
né? Se for um negócio que vocês já combinaram várias vezes, estou errando de novo. Se você for duro, ser educado, se o negócio não estiver funcionando, demite, cara. Simples assim. Né? Não precisa ser sem educação com a pessoa, porque aí cria uma relação ruim e ela vai descontar no seu cliente. Porque ela não vai querer perder o emprego dela, enquanto você está procurando outro lugar para trabalhar. Vai ser isso que vai acontecer. Então, é isso que é cultura, sabe? Então, e a cultura ela tem que ser levada desde a presidência até o estagiário ali, com o outro peer dele, o estagiário que acabou de entrar, que às vezes a gente cola no outro, fala, cola nesse estagiário aí pra você ver mais ou menos como é que é as coisas, né? Todo mundo tem que ser um cara que vai carregar parte dessa cultura, e a cultura que vem lá de cima, muitas vezes, né? Ela precisa ser carregada por todo mundo, e que se todo mundo não carregar não é a cultura. Né? Acaba virando só um teatrinho ali que a gente faz na frente da chefia para poder o pessoal ficar feliz, achar que de fato tem uma cultura, que o negócio está funcionando. E aí, puta, eu já vi várias vezes, né? O pessoal chega, como eu faço algumas palestras, né? O pessoal chega, e aí, time, vamos grita alguma coisa, aí você vê depois os caras assim, tipo, nem aí pro que tá acontecendo ali, sabe? Só quis aparecer ali mesmo. O cara de fato não ama a companhia como ele demonstra amar. Ele só vai amar a companhia se ele de fato sentir que a companhia ama e respeita aquilo que ele tá fazendo. Então, cultura é isso, sabe? Não adianta a gente cobrar cultura só da liderança, não. Todos nós temos obrigação de ser carregadores dessa cultura. Se a gente acha que não está acontecendo, a gente tem a obrigação de comunicar também. Eu duvido que tenha algum líder que vai se sentir, que vai te demitir se você virar pro cara e falar, cara, eu tô achando que tá muito ruim por causa de A, B, C e D. Só se o cara for muito ruim mesmo, tá? Porque se o cara for mais ou menos, ele já vai agradecer, assim. Que o melhor presente que você pode ganhar de alguém é um feedback sincero. Porque a maioria das vezes ninguém te dá feedback sincero. Isso é muito chato hoje em dia. Porque as pessoas não querem te desagradar, né? Eu lancei um livro recentemente e assim, eu fico muito preocupado porque eu só ouço crítica boa. Não é possível que ninguém tenha crítica ruim no meu livro. O primeiro livro que eu escrevi na minha vida, eu nem sei escrever. Não é possível, sabe? Tem que ter crítica ruim. E é porque as pessoas não dão crítica ruim pra gente, cara. Não pessoalmente, às vezes elas dão anonimamente, né? E tem empresas que fazem aquela história lá da Black Box, né? Uma caixinha que todo mundo pode dar crítica do jeito que quiser. Eu prefiro fazer um one-on-one, assim. E eu, pelo que eu conheço de liderança e tal, acho que todo mundo que eu conheço, assim, eu nunca conheci, graças a Deus, uma pessoa que reagisse. Pode reagir mal à crítica, mas pelo menos falar, vou demitir um cara porque ele me deu um feedback ruim, porque ele me deu uma crítica, por mais que ele esteja abaixo de mim. Não tem, assim. Pelo contrário, eu vejo as pessoas respeitando pessoas que estão abaixo da gente, que vem dar um feedback e fala, puta, legal que o cara vem me dar um toque, realmente é importante. Uma das principais coisas que eu aprendi na minha vida na Zitax, eu aprendi com o estagiário. Eu estava no início ali do negócio, da Zitax, e aí, início de startup é isso, né? Você enche de estagiário inteligente e toca o barco, né? Você não tem grana para contratar gente boa. E aí o cara virou pra mim e falou assim, Thales, tem um negócio que me frustra muito trabalhar contigo. Eu falei, o que é? Ele falou, eu começo a fazer um negócio, você entra no meio e quer fazer, porque me dava nervoso, sabe? Eu falei, deixa eu fazer negócio. E isso é coisa de fundador, sabe? O cara quer fazer tudo e tal. Eu ainda tava aprendendo, era muito novo, tinha 24 anos, ainda tava aprendendo a gerir e tal. Aí depois eu vi que de fato não faz sentido, né? Se eu confiei num cara pra ele fazer aquilo ali, eu tenho que deixar pra ele fazer. E acabou que eu entrava no meio e queria isso. Eu achei que eu tava fazendo bonito, dando exemplo, mas não, eu tava tirando a confiança do cara. Eu falei, tô me sentindo muito mal com isso. Foi a melhor coisa que eu aprendi na minha vida, né? Que eu aprendi a trabalhar de uma forma como coach, assim, não coach esse bando de enrolador, eu tô falando coach mesmo, tipo, se você precisar de ajuda, eu tô aqui pra te ajudar, entendeu? Fala e eu te ajudo. Agora, se não precisar, toca o barco aí, bicho. A gente já combinou o que tem que ser feito. Isso que é cultura, né? E aí, uma das coisas que eu aprendi aqui para se criar essa cultura de inovação, né, já que a gente já entendeu que inovação vem do caos, que inovação ela nunca é linear, a inovação ela nasce com a criação da cultura de inovação. E o que é a cultura de inovação? É literalmente uma cultura de tolerância ao erro. Não existe ninguém que criou alguma coisa inovadora, principalmente se for disruptivo, sem errar um monte de vezes. A Zitax teve 4 modelos de negócio até chegar no modelo que ela é hoje. A Singu, que era um negócio que já era para eu ter acertado de primeira, que eu sou especialista, que o negócio já entendo o negócio, teve 2 modelos de negócio até chegar no que é hoje. Ou seja, você tem que errar, tem que iterar, tem que melhorar até chegar. E eu criei um processinho que eu acho que dá para as empresas replicarem aqui, que é o que eu chamo aqui, de uma maneira mais sensacionalista, de segredo da inovação, mas na verdade é um processinho que, junto com essa cultura de tolerância ao erro, se aplicado, tende a criar uma empresa com gente boa, né? Mais inovadora. Primeiro, assim, eu sugiro que vocês façam, uma vez por quarter, um hackathon. Mas hackathon não é aquele negócio só pra gente de produto não, tá? De programador. É o que geralmente a gente acha que é. Hackathon é juntar pessoas de conhecimentos diferentes, de áreas diferentes,
em prol de um problema, de um nicho, e deixar com que eles resolvam. Então pode ser todo mundo que poderia fazer um hackathon. Por exemplo, junta a mesa aí, vamos passar o dia aqui pensando numa solução para problema. E um grande erro de hackathon que o pessoal geralmente faz é falar assim, olha, eu quero fazer um hackathon para criar um novo produto de pagamento. Não vai funcionar, porque você direcionou muito pro cara, entendeu? E aí tem empresa que é, mais cara de pau ainda, faz isso aberto para todo mundo e pega a solução do cara e dá um videogame pro cara, né? Puta, pelo amor de Deus. Hoje em dia já nem dá, mas o pessoal já ficou um pouco mais esperto. Mas antes o pessoal era mais bobo, eles caíram nessa. O hackathon é isso, né? A gente juntar as pessoas e a gente fala assim, olha, tem um nicho aqui que a gente quer trabalhar. Aí, vou dar um exemplo de Singu, tá? Tem um nicho que a gente quer trabalhar aqui, que é o nicho de manicures. O ticket médio de manicure é mais baixo, eu queria que vocês ganhassem mais dinheiro. Então vamos fazer um hackathon aqui, gente. A gente fez sexta e sábado lá na empresa, domingo era premiação. Chamei um pessoal legal, né? Chamei o Gustavo Caetano, chamei um pessoal, meus amigos ali para poder fazer, para julgar as soluções ali no domingo. Então, uma viagem para Búzios, ali no interior do Rio de Janeiro, de prêmio para a equipe vencedora. Isso é um negócio legal. Fazer troféuzinho e tal. Eu fiz isso lá, falei com o nicho, era isso. Falei, ó, qual que é o nosso propósito aqui, né? O que a gente quer fazer com essa história? O nicho da manicure, eu quero fazer com que elas consigam ganhar mais dinheiro, mas a gente não é ONG, precisa ganhar dinheiro também. Então tem que ser uma solução que os dois lados funcionem, mas que ela ganhe mais dinheiro sem mexer na nossa margem de lucro. Puta desafio, né? Se fosse fácil, eu já teria dado minha solução. Vamos fazer esse negócio lá. E o pessoal veio com essa história de Singu Now, né? Que é uma parte do software, um algoritmo que eles criaram que possibilitou com que a gente entregasse serviço em até 2 horas. Até então a gente pedia até 12 horas de antecipação para a gente poder ter uma previsibilidade de agenda e construir a agenda da mulher em um local, para ela não ter que ficar se deslocando, né? Então, em bairros próximos, para ela não ter que ficar se deslocando entre a cidade. E o pessoal deu uma melhorada no algoritmo lá, com base, esse grupo, na verdade é o grupo que eu falei com vocês, que foi formado com o pessoal do atendimento, do call center, da contabilidade do TI, com base no feedback do call center, eles falaram, ó, o menino do call center falou, eu recebo ligação direto, né, de pessoal que contrata o serviço e fala, ó, eu pago o Uber da menina para ela vir agora, né, não tem como vir agora? Ah, não tem e tal, tinha aquela história de não tem e tal, e estava incomodando ela. E aí no hackathon, ela propôs fazer esse negócio, o pessoal da contabilidade fez uma conta e falou, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar 25% a mais, que aí a menina ganha mais dinheiro e ainda dá para pagar o Uber dela. Ela vai de Uber, se ela tiver em uma outra área, ela consegue se deslocar mais rápido para poder atender esse produto. E aí eles chegaram num consenso lá, uma teoria, que eu concordo demais, que eles falam, cara, quem é sensível a tempo, dificilmente é sensível a preço. O cara tá ok pagar um pouco a mais. Né? Então assim, negócio ali vai custar, custaria 50 reais, você vai fazer, vai custar 60, 65, demorou, deixa que me entregue agora, tá ótimo. Esse público é isso. Tanto faz para ele se fosse 15 reais a mais, entendeu? Desde que entregasse na hora. E aí, puta, a tese era essa, o pessoal construiu um protótipozinho, rodaram no dia seguinte, um protótipozinho do negócio na mão, né? Então o pessoal, na hora que agendar, falou, ó, você quer por mais 15 reais, você quer o serviço daqui a 2 horas? Ah, quero. Um monte de gente começou a aceitar, ganharam o negócio, né? Ganharam viagem e tal, fizemos esse hackathon. Hoje em dia é um terço do faturamento da empresa Singu Now, né? Que o pessoal descobriu isso aí. Dificilmente essa ideia viria de mim, ou se viesse ia demorar tempo, viu, para eu perceber esse negócio, que eu tô fazendo outras coisas. Eu não estou no dia a dia, eu não estou na ponta, mas o pessoal do call center está na ponta. Então você imagina, juntando uma pessoa do call center com uma pessoa da contabilidade, uma pessoa da TI, saiu uma solução que é um terço do faturamento da empresa. Que de fato entregou um valor que a gente queria entregar, que é entregar o serviço rápido, né? Quase que na hora, né? Que é entregar o serviço, que é o Singu Now hoje, em 2 horas no Rio e em São Paulo, que são as cidades que a gente atua. No final do dia, essa história de inovação, ou a gente quer melhorar a vida das pessoas que estão envolvidas ali, né? Ou a gente quer arrumar alguma coisa que está errado na companhia, ou prevenir que alguma coisa que seja boa, que a gente esteja fazendo, suma, né? Ou prevenir que a própria empresa suma. Nesse caso, a gente estava melhorando a vida das pessoas e arrumando um negócio que estava errado. A gente demorava muito para poder entregar e era mais fácil a pessoa marcar o horário no salão mesmo, né? Já que era pedido de 12 horas. Agora com 2 horas de antecipação, que é o necessário para se pedir, a gente consegue entregar o produto muito rápido. Ou seja, hackathon consegue ser executado desde uma padaria até uma empresa de tecnologia como a GetNet. Qualquer um consegue executar hackathon, né? Se seguir um pouco desses parâmetros, mas principalmente se a cultura for essa, de tolerância ao erro, as pessoas entenderem que ok eu tentar fazer um negócio, né? E aí uma outra regra para hackathon é que muitas empresas às vezes fazem certo, mas não aplicam o projeto
Então nem todo hackathon vai surgir um projeto como esse, né? Tem uns que vão surgir um negócio meia boca e tal, não vai dar certo normal. A gente deu uma sorte, aqui desse primeiro hackathon que a gente fez na Singu, surgiu isso. A gente já fez mais uns 3 e o negócio não surgiu nada de tão grande. Mas são coisas que trazem pequenas melhorias e a gente sempre implementa o produto vencedor. E aí vem a pergunta, mas e aí, quem implementa? Você tem que ter um time para isso, para implementar. Puta, mas é foda, eu tô cheio de coisa para fazer. Eu sei, então é melhor não fazer. Se for para fazer, faz e implementa, que só as pessoas desanimam. E aí depois não adianta fazer hackathon, que não sai solução que presta mesmo. E com isso, eu trago aqui talvez a maior lição que eu tive de gestão na minha vida, dessas empresas exponenciais, é que eu sempre buscava a famosa bala de prata, né? Inclusive, lá em São Paulo, tem alguém de São Paulo aqui não? Tem? Vocês moravam em São Paulo em 2012, 2013? Agora então vocês lembram do Santander Meia Bandeira, né? A gente fez coisa de táxi. Ah, aqui tem em Porto Alegre também? Ainda tem isso. A gente começou lá no Santander Meia Bandeira, que era a história seguinte, você pagava 50% do valor da corrida só. Todos os dias, a partir de 7 horas da noite, na época, de 7 horas até 6 horas da manhã, 50% do valor da corrida, o Santander pagava os outros 50%. O negócio foi loucura. Assim, foi uma febre de Easy Táxi. Quando a gente lançou esse negócio, anunciado na hora de novela da Globo, o negócio foi uma loucura mesmo. A gente viu um crescimento, a empresa triplicando de tamanho de um mês para o outro e tal. O Santander bancando 50%. Eu falei, nossa, o Santander é doido, né? Bancar 50% da corrida dos outros. Cara, o Santander começou a ganhar um monte de folha de pagamento de empresa. Porque, cara, táxi, por exemplo, imagina para empresa que trabalha com muito vendedor, advogados, consultorias, os caras gastam muito de táxi. Então, para ele, imagina reduzir 50% do custo de transporte dele, do dia para a noite. Agora, que ele só se for ontem que ele ia mudar a folha de pagamento dele, né? Então o Santander começou a ganhar um monte de folha de pagamento para o pessoal ter cartão Santander, para poder pagar com cartão Santander ali na Easy Táxi. O negócio foi bom pra caramba pro Santander, bom pra caramba pra Easy Táxi, né? Essas inovações, elas surgem assim. E eu lembro, mais uma vez, né, falando do valor de pessoas, né, que isso surgiu quando uma pessoa dentro do meu time falou, cara, por que a gente procura o banco? Todo mundo só faz bicicleta, Bradesco é bicicleta, Itaú é bicicleta, por que ninguém faz táxi? Daí o pessoal surgiu e falou, beleza, vou procurar o pessoal no Santander. E aí surgiu esse negócio. Ou seja, muitas vezes quando a gente às vezes não consegue fazer esse negócio acontecer de inovação dentro da empresa, a gente pode procurar parcerias também. E isso aí quase que foi uma bala de prata, né? Que eu falei, nossa, achei uma bala de prata, de fato. A parceria do Santander foi giga. Mas aí, depois de um tempo, o negócio ficou mais morno, então eu tive que achar outras coisas para poder fazer. Ou seja, dá um spike muito grande no início e depois você tem que continuar fazendo melhorias. Se tem uma coisa que eu aprendi, que essa é a maior lição que eu tive, é que não existe bala de prata definitiva, cara. A empresa vai se dar bem, inclusive você como pessoa, só vai se dar bem na vida em cima de pequenos acertos. Que aí quando eles somados, eles são um grande acerto. Não tem ninguém que consegue achar, eu vou achar aquele canal que resolveu a minha vida. É tudo mentira. O cara passou por um monte de canal, até falou, não, esse canal realmente é muito bom, esse também é muito bom, e juntando isso tudo eu fiz meu crescimento. Meta, né? Vendedor tem muito disso, de achar canal para poder bater a meta, né? Não tem um canal só que vai resolver a meta do cara. Às vezes resolve a meta de um mês, do outro mês o cara tem que achar outro. É um conjunto de canais, ali um conjunto de estratégias que vai fazer esse cara de fato se dar bem. Então não fica achando que vai ter bala de prata. A gente tende a ser preguiçoso e falar, não, vou achar um negócio que vai dar certo e já era. Não vai. Né? Você tem um conjunto de pequenos acertos que acaba fazendo isso acontecer. E o hackathon acaba te ajudando a ter esse conjunto de pequenos acertos. Essa história do hackathon é isso. Muitas vezes você não vai ter uma solução grande como o Singu Now, mas tem pequenas soluções quando você soma depois. Uma trouxe 3% a mais de crescimento, a outra trouxe 5% a mais, a outra trouxe 2% a mais, depois você somou, tem 10% a mais de crescimento no mês. Por fim, queria deixar uma mensagem de um cara que me inspira demais, cara, que é um cara que até os 50 anos era um funcionário público, depois ele revolucionou a humanidade, né? E eu costumo dizer, a gente pensa no Albert Einstein como um gênio, ele fez um negócio que eu nunca entendi, né? Vocês têm micro-ondas hoje em casa por causa dele. Tá? Isso é um puta de um valor, né? Quando a gente chega com fome para esquentar a comidinha que tá no congelador ali. Ele falava que o maluco é aquele que espera um resultado diferente, em diferentes experiências, ao executar um processo idêntico. Acho que isso vale para produto, isso vale para vendas, isso vale para sua vida. Né? E o que mais tem é gestor de planilha, né? O cara fica olhando para a planilha e torcendo para o negócio crescer. Aí você fala com o cara, puta, e aí, não bateu a meta? Ele falou, pois é, o negócio não está crescendo. Eu falei, e aí, o que você fez diferente, hein? Esse mês aí, para ver se a gente cresceu. Cara, eu fiz aquela coisa, que é a mesma coisa que a gente combinou. Então tá explicado, né? Se você faz a mesma coisa, como é que você está esperando um resultado diferente? Né? Você vai ter o mesmo número. Mês passado, isso não começar a cair, né? Se o canal não começar a saturar. A gente precisa tentar constantemente
coisas novas. Né? O Einstein sempre tentava coisas novas, tentava destruir sua própria teoria para poder conseguir chegar em algo que hoje em dia, tipo, esse ano, a gente começou a descobrir coisa que o cara já afirmava há quase 50 anos atrás que a humanidade falou, isso é bobagem. Aí agora, com tecnologia suficiente, a gente descobriu que o cara estava certo. É porque ele tinha um pouco desse processo de tentar destruir sua própria teoria, tentar fazer coisas novas o tempo inteiro, né? Isso vale para você também. Às vezes você admira alguém e fala, nossa, esse cara é um puta no sortudo, né? Olha onde que ele conseguiu chegar, chegou na vice-presidência, lá tal, chegou na presidência. O cara não é sortudo não, bicho. O cara ralou pra caramba. Tentou fazer um monte de coisa diferente, errou muito, algumas coisas deram certo e nisso foi crescendo também. A sua vida é isso. Se você faz o que a maioria das pessoas fazem, você vai ter o resultado que a maioria tem, cara. Não tenha dúvida disso. Se eu trabalho de 9 às 6, meu amigo, eu vou ter resultado das pessoas que trabalham de 9 às 6. Agora, se a minha jornada não é de 9 às 6, eu tento ter um resultado maior. Se tem uma coisa que, assim, todo pesquisador de gestão viu que é verdade, é quem trabalha mais tende a ter um resultado melhor que o dos outros. Essa é a única verdade que a gente vê. Ah, tudo bem, o cara é talentoso, ele teve um lápis de criatividade, ele teve uma sorte, mas quando você olha a média, né, então vamos falar uma análise de milhões de pessoas, quem que se dá bem? É quem se esforçou mais, né? Quem se esforçou mais, entrou em uma universidade melhor, trabalhou mais, nos melhores empregos, conseguiu ganhar um salário maior. Essa é a verdade da média. É a verdade absoluta? Não. Eu não sou nem formado, por exemplo. Né? Mas só que a verdade é que se eu pegar a grande maioria das pessoas que não são formadas, o cara tem um emprego ruim, o cara não consegue ter uma média boa. Então a gente tem que pensar na média. Pensando na média, eu tenho que fazer mais do que a média. Eu tenho que fazer diferente se eu quiser, de fato, ter um resultado melhor. Combinado? Um prazer falar com vocês, gente. Quer abrir para pergunta? Bom, vamos abrir para algumas perguntas aí.